Oi, Tati. Sejam bem-vindos, a gente preparou coisas bem especiais, estamos torcendo, porque o tempo é um pouco curto, né, da live, mas para que a gente possa dividir bastante segredos do bem para nós, né, que possa ajudar você a ter um relacionamento mais bacana. Esse é um momento interessante, né, nós estamos vivendo um momento de confinamento, e nesse período de confinamento as notícias sobre a violência externa têm diminuído dramaticamente, mas, em contrapartida, a violência doméstica aumentou muito. Isso porque a gente vê casais que perderam as suas válvulas de escape. Antes, cada um tinha suas atividades externas, não podia tomar um chopinho, podia conversar com as amigas e tal. Isso, de certa forma, desestressava as relações. O que aconteceu no primeiro momento, na primeira semana, muito comum, foi que estressou demais as relações. Na segunda semana, eu escutei muitas pessoas dizendo, olha, Márcio, agora eu já estou pegando o jeito. A gente já deu um jeito de se organizar. Agora a gente já começou a ter uma organização dentro da casa, e aquele vídeo que a gente falou sobre o que é importante nesse momento, parece que era exatamente isso. Vamos focar nas coisas da casa, as coisas básicas, né, a nossa sobrevivência, a organização da casa, os relacionamentos, e não se preocupar muito com o futuro, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer mesmo, porque senão a casa desanda, e as tensões típicas dos relacionamentos vão piorar. Mas o que realmente aconteceu, e parece que a violência doméstica entre os casais aumentou mais de 50%. Isso é muito triste. Isso é um grande sinal mostrando de como a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções, com o nosso ego, com o nosso comportamento e dificuldade de lidar com o outro. E daí, quando se aproxima mais, né, sai dessa válvula de escape, como o Márcio está falando, da gente poder estar com outras coisas, ou na rua, ou fazendo alguma outra coisa, isso é muito delicado nesse momento. Mas tem jeito! A gente tem algo para contar para vocês que é possível. E foi tão engraçado, né, amor, porque foi uma coincidência. Nós estamos desde o ano passado, eu já peço isso faz tempo, mas desde o ano passado preparando, trabalhando, nós estávamos num curso, nós vamos fazer um curso em São Paulo, inclusive, para lançar esse trabalho, esse produto, então foi coincidência de verdade. E daí a gente lançou no momento em que os casais começaram a ficar juntos e começaram a brigar. Aliás, eu recebi cada post engraçadinho, engraçadinho, alguns um pouco passando do limite do outro. E isso é triste, porque muitos casais podem se separar agora sem precisar. Tomara que escutem as nossas coisas. E esse é um momento de estar recontratuando esses espaços mesmo, né? Vendo um momento em que aquilo que é importante e realmente vale a pena deve ser mantido, e aquilo que era só perfumaria das relações começaram a ficar de fora. Isso é interessante, é um bom momento de o casal evoluir, das relações evoluírem, até quem tem filhos e tal, essa proximidade. A gente tem visto bastante, inclusive nos noticiários, essas relações mudarem, né? No começo daquele impacto, depois as coisas começam a ajeitar, a gente começa a encontrar o caminho de cada um, o espaço de cada um, e perceber que não dá para invadir mesmo. A gente, quando está muito na nossa, a gente fica meio individualista, porque temos as possibilidades de sair, fazer as nossas coisas e tal, e agora como está todo mundo junto, às vezes trabalhando, quem está em home office também, trabalhando junto, o que acontece é que eu vou ter que abrir espaço, pensar de outra forma, incluir o outro. Não dá para dizer assim, pô, eu estou trabalhando. A outra pessoa diz, eu também. Eu estou cuidando, eu estou em casa. Então, essas questões mudaram. Se você fosse tirar um dia de home office, podia até ficar meio tenso com o barulho da casa. Mas agora, quem está trabalhando em home office, então, é uma outra circunstância bem diferente, bem diferente. Então, nós temos que trabalhar essa nossa paciência, nossos limites. E aí a gente começa a perceber que aquilo que me importava tanto, que me incomodava tanto, com o tempo até acostumo. Nem é tão importante aquilo, não era tão relevante. A gente, graças a Deus, nem sentiu muito esse processo, porque a gente já trabalha junto, já está acostumado. Em casa, a gente tem uma empresa, tem escritório em casa. Então, a gente acabou não sentindo muito isso, né? A gente só dividiu mais umas tarefas de casa que antes a gente não fazia. Mas começou a lavar louça, ele nunca lavou louça. Estender roupa. Essa foi pior. Ele começou a estender roupa também. E foi muito legal. A gente, na verdade, a gente curtiu, né? Porque a gente... Acho que o contexto não tinha assim, que droga. É o que tem para hoje, meu amigão. É o que tem para hoje, não tem muito o que fazer. A gente fez algumas coisas que a gente vai ensinar no final dessa live, porque a gente
combinou algumas coisas, o que um gostava mais, o que outro gostava menos, o que a gente podia fazer, e realmente, e como a gente estava trabalhando muito, então não deu tempo para a gente poder se preocupar muito com isso. Então, mas eu queria dizer só uma coisinha. Tem um ditado, uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: não é possível que a gente gosta do diferente, a gente atrai o diferente, a gente quer casar com o diferente e depois a gente quer mudar o diferente e começa a conflitar com o diferente. Não parece meio arrogante, meio estranho isso? Mas, bom, por isso que a gente está aqui para poder contar para vocês como é que a gente faz para eliminar 80% das nossas brigas. O que a gente pode fazer para poder evitar. Às vezes, não precisa ser... Tem casais que têm briguinhas pequenas e outros briguinhas cabeludas, não precisa ser tão brigas. Mas sabe aquela briga velada que eu fiquei chateada, daí não falo nada, eu durmo emburrada, sabe? Ao invés de dormir de conchinha, dorme assim, de conta. Por isso, as brigas ou discussões desnecessárias, certo? Isso significa que não todas as discussões ou as brigas são desnecessárias, mas 80% delas, que consomem muito da nossa energia de relacionamento, podem ser eliminadas porque elas não levam onde a gente quer chegar, são só apenas ruído na comunicação. Oi, Neuza, oi, Guts, oi, Li, oi, todo mundo. Vamos começar. Bom, a gente vai falar um pouco de como se tornar casais mais harmônicos, com menos brigas e poder ser também uma dupla evolutiva, porque assim, não precisa ser só também não brigar com o outro, mas como é que eu faço para crescer com ele e ele fazer eu crescer? Como é que a gente se estimula para ser uma dupla evolutiva? É totalmente possível. Mas antes a gente vai se apresentar para vocês. Quer começar, amor? Bom, meu nome é Márcio Schultz, eu sou psicoterapeuta e há mais de 25 anos trabalho com autoconhecimento, autodesenvolvimento no âmbito pessoal e principalmente nos últimos anos no âmbito profissional. Eu sou Fabrícia Machado, eu sou terapeuta somática. Eu conheci o Enneagrama, foi há 30 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, então eu conheço bastante a ferramenta com quem a gente trabalha também. Para quem não sabe o que é uma terapeuta somática, fala de somatizações das doenças, sabe? Quando a gente não dá conta de muitas coisas no nosso mental, a gente vai produzindo emoções muito dissonantes dentro do nosso corpo e a gente vai adoecendo. Um exemplo prático é, se eu tenho muito medo, começo a ter muita desconfiança, esse medo vai aumentando, eu vou produzindo determinados hormônios no meu corpo e isso pode virar um pânico. Eu somatizei baseado em questões mais mentais e emocionais. Funciona mais ou menos assim. E o que nós vamos ver na nossa mentoria, né? Então, aqui tem alguns tópicos que nós vamos trabalhar, que foi a promessa dessa mentoria. Primeiro, como eliminar 80% das brigas e discussões. Segundo, dicas de ouro de um relacionamento nota 10. Projeções que atrapalham o casal. 3 principais emoções que geram conflitos, as mais fáceis de dar conflitos no casal, tá? A gente vai falar dela. Como o autoconhecimento pode transformar uma dupla, né, o casal, e como você pode ser um estimulador da relação. Essa parte é tão legal, porque quando você cresce, o outro também cresce, e às vezes um vai, o outro vai. É bem bacana. Nós também vimos, através da pesquisa que muitos de vocês acabaram respondendo, algumas questões que foram levantadas, nós vamos tentar incluir dentro do processo. São elas. Primeiro, o top de linha, que mais saiu nas pesquisas foi o seguinte: não conseguimos nos comunicar adequadamente. Ele não me ouve, ela não me ouve, eu falo, ele não gosta. O tema, um top de linha foi não conseguimos nos comunicar adequadamente. Sabe que essa questão da pesquisa, primeiro, gente, muito obrigada. Obrigada pelas pessoas que responderam, porque tinham histórias tão bonitinhas, tinham perguntas tão legais, tinham situações que são tão delicadas para a pessoa trocar, e algumas me passaram no WhatsApp pessoal. Eu achei muito bacana, muito corajoso da sua parte e muito legal. Então, eu recebo com carinho as tuas questões. Mas é muito importante porque, assim, a principal queixa foi essa mesmo. Eu não consigo me comunicar quando eu vou falar com ele fica brabo. Quando ela vai falar comigo, ela me enche o saco. Então, a gente, tipo assim, a gente vai conversar e a gente acaba brigando. A segunda a gente é muito diferente. Eu quero uma coisa, mas ele nunca quer o que eu quero. Impressionante, né? Porque a gente se atrai pelo diferente. E aí começa a virar o segundo maior problema. Somos muito diferentes.
projetos diferentes, então a pessoa vai num lugar, o outro da relação também não vai, e daí começam a brigar e gostam de coisas muito diferentes. E começam a se conflitar com isso. A terceira coisa que foi mais comum na pesquisa são as projeções emocionais. Eu não sei como eu me sinto e começo a achar que o problema é meu maridão. Eu não me entendo direito e começo a pensar isso. A gente vai falar isso lá na frente também. Estou irritado e começo a projetar isso no meu dia a dia. Estou irritado por causa do trabalho, questões, e aí uma cadeira fora do lugar é, para mim, a gota d'água. E projeto toda a minha irritação na relação. E a outra, e a última, que foi também bem comum, é de que forma eu posso ser uma dupla evolutiva, de que forma eu posso conseguir crescer com meu marido e a gente ser melhor. A gente já não tem muitas brigas, mas o que a gente, isso estava na pesquisa, o que a gente quer é crescer juntos. E a gente ama falar isso, porque a gente está 23 anos juntinhos e a gente faz muita coisa para evoluir. Então, gente, isso é tão legal, porque essa pesquisa mostra uma coisa que é muito séria. Muitos casais se separam sem precisar separar, sabia disso? Eu conheço 2 casais que se separaram, se arrependeram, depois de uns 10, 5 anos, voltaram. E não precisa, a gente pode evitar isso a partir do momento que a gente trabalhar essas coisinhas com vocês. Agora, se você tá pensando em separar, mas sabe, tem muita gente que às vezes pensa em separar, mas diz assim, mas também tem aquela coisa, porque tá tão puto com uma determinada coisa, mas às vezes a outra pessoa tem 10 coisas legais, e essas 10 coisas legais, elas pesam bastante, mas a pessoa tá tão apegada àquela coisa que não consegue lidar do outro que quer separar. Sabe, esse ruído, né? Esse ruído na comunicação. Por isso a gente levantou algumas coisas que são importantes, né? Para a gente entender por que o tema que ele vai trabalhar pode ser extremamente relevante para você. Primeiro, 1/3 dos relacionamentos hoje acabam em separação. Muita gente. Então, é muita gente. Então, isso já aponta, assim, que é um tema relevante. Não é mais como era antigamente, né? 20 anos de casado, tem um monte de gente. Não, até chega a ser pouca gente. Então, 1/3 das relações acabam em separação. Você já sabe que os relacionamentos mais jovens, e isso acontece mais ainda, né? As pessoas, os mais jovens têm menos paciência ainda com as coisas difíceis do outro. Chama de relacionamento fast food. Né? Próximo, a fila anda. O segundo item, que torna isso bastante relevante, é se você acha que investir no relacionamento, e quando a gente fala investir, não é só investir financeiramente, investir seu tempo, a sua energia, é caro, é dispendioso, é porque você não sabe quanto custa uma separação. Gente, isso é tão interessante, porque esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço, e ela estava falando, e eu e o Márcio fizemos terapia no passado, gastamos bastante em terapia, e valeu a pena cada centavo. Beijo, Thelma Lenzi, aqui de Floripa. E valeu muito a pena esse investimento. E a gente deu uma dica, olha, eu tenho uma terapeuta maravilhosa de casal que vai te ajudar, pode evitar isso. E ele disse assim, Deus me livre se eu vou gastar dinheiro com isso. Gente, mas separar pode ser muito mais caro. Eu conheço pessoas que estão vivendo muito tristes, muito mal, mas não separam para não dividir seu patrimônio, não separam para não dividir a sua casa, não separam porque vai dar um trabalho e ter que sair da zona de conforto. Então, tá na hora de aprender essas coisinhas aqui. Terceiro e último, quem evolui primeiro na relação acaba estimulando o outro a sair da zona de conforto. Essa é outra coisa que é importante. É muito comum a gente encontrar casais que acreditam, ou indivíduos no casamento, que acreditam que, mas Márcio, se meu marido não vier junto, não adianta. Mas minha esposa não gosta disso. Mas meu marido nunca fazia terapia. E as coisas não começam assim. É sempre alguém que sai na frente e acaba sendo o desencadeador do processo. Então, quem evolui primeiro acaba estimulando o outro a sair dessa zona de conforto. É mais ou menos assim. Teve momentos da nossa relação que o Márcio, ele foi buscar alguns cursos e ele ficou tão interessante, ele trazia coisas tão novas, e daí eu me estimulei a estudar também, porque ele virou um espelho, ele virou um estimulador para mim. E teve momentos que eu fui buscar a terapia, ele achou tão interessante a minha mudança, a minha evolução, que ele veio junto. Não importa quem começou, o que importa é que os dois estão ganhando. E esse é o bacana da história. Mesmo assim, e será que isso é para você, investir no relacionamento, se você? Então, tem alguns tópicos para a gente pensar aqui juntos. Primeiro, se você quer um relacionamento mais harmônico, estão brigando demais, pode ter certeza isso para você. Segundo,
Se você está em um relacionamento estável e quer mais do seu relacionamento, então fica com a gente, porque a gente vai trabalhar bem nisso. E se você está muito magoado, que é muito comum, eu fiquei tão magoado com aquilo que ela fez, magoado com aquilo que ele fez para mim, e acabo guardando, não lidando com isso, e não consigo encontrar um caminho de perdoar, fica com a gente vai te ensinar algumas dicas de perdão. Outra coisa é, se você acredita que é possível ser feliz a dois, que nem eu sempre acreditei que é possível ser feliz a dois, encontrei essa coisa fofa, alemãozinho, maravilhoso, sogrinha, falando bem, seu filho. Se você acredita que é possível ser feliz a dois, pode contribuir para o seu relacionamento e seja uma dupla evolutiva, essa live aqui, o que a gente vai falar, é para você. A gente vai dar várias dicas que estimulam e que vale muito a pena. Quem está perguntando quem sou eu, vai lá ver no começo, que daí depois você fica sabendo. Ai. Então, nós vamos apresentar para você um caminho de evolução às dois. Mas lembre-se, gente, esses dias a minha mãe disse assim para mim, ó, mas para ti é muito fácil evoluir, porque você tem o Márcio. Viu, mãe? Se a mãe tá me vendo. Mas, então, ela dizendo, né, que achava que era muito fácil porque o Márcio é maravilhoso. Não, na verdade, nós somos totalmente diferentes e também... Já vou perceber. E também foi difícil para nós em muitos momentos. Nós também já brigamos, nós também já tivemos tristeza, nós também temos conflitos. Lembre-se, a ideia é eliminar 80% dos conflitos desnecessários. Não quer dizer que o conflito não seja necessário. Em algum momento nós temos diferentes anseios. Só que todos os nossos conflitos, todos, nós passamos por cima, nós trabalhamos todas as coisas e evoluímos. Então, não existe pílula mágica, óbvio. Então eu vou assistir essa live e a minha vida vai transformar. Não, ela só vai transformar se você fizer as diquinhas que a gente vai dar aqui. Então, em resumo... Daí transforma. Nós vamos apresentar um caminho de evolução a dois, uma metodologia, certo? Mas a sua parte é trilhar esse caminho. Se você não trilhar esse caminho, muito dificilmente vai ter os resultados disso. Não é só entender o processo. Nós vamos dar dicas práticas de atuar e treinar e desenvolver. Uma mudança de hábito não acontece porque você sacou. A mudança de hábito acontece porque você sacou, mas começou a se sentir melhor com essa ideia e começou a atuar em cima dela a ponto de transformar isso em um hábito. Amor, agora vamos contar para eles por que é que a gente resolveu fazer essa mentoria ou esse trabalho de casal. Por que a gente teve vontade de fazer isso? Eu, mais de 25 anos, trabalho com o Enneagrama. Trabalho com o Enneagrama e sempre foi a questão do autoconhecimento. O Enneagrama foi uma luva nesse sentido. Um mapa que descreve estilos de personalidade, 9 padrões de comportamento, 9 maneiras de pensar, sentir, agir. E logo comecei a trabalhar com isso. Como citei, há mais de 25 anos trabalho com isso. Nas organizações eu comecei a perceber que muitas vezes que eu estava ajudando as pessoas a entender as diferenças entre as pessoas, para ter melhores resultados, os temas que vinham eram temas de relacionamento conjugal. Embora estivéssemos falando sobre questões da empresa, da equipe, as fichinhas caíam de outra maneira, do tipo, puxa, Márcio, agora entendi minha esposa. Puxa, Márcio, agora entendi por que ela respondeu dessa maneira. Eu pensei que era uma birra dela. Não, para ela é mais importante e mais relevante do que para mim. Esse entendimento no âmbito pessoal, e eu sempre cultivei isso no ambiente organizacional, entender melhor sobre pessoas em casa, vai fazer com que você entenda melhor de pessoas também na organização. E como esse ambiente organizacional e pessoal sempre misturavam-se, e natural, porque nós somos uma pessoa só, eu não sou uma pessoa em casa, outra pessoa, eu tenho facetas, mas sou a mesma pessoa que vive. A gente diz, né, poxa, se eu saio de casa quebrando o pau em casa, como é que chega o meu humor no trabalho? E vice-versa. Então, eu sempre tive esse viés ligado ao autoconhecimento, né? A Fabrícia já teve mais um anseio do relacionamento conjugal em si, né? Na verdade, eu sempre acreditei, olha, desde novinha, quando eu tinha 15 anos, eu dizia, eu vou ser feliz a dois, eu vou ser feliz no casamento. Então, eu criei tanto essa fixação mental de que era possível ser feliz a dois, e daí eu só estudava coisas relacionadas com isso. Me lembro que eu assinava revista quando era novinha, da Capricho, assim, sou velha pra caramba, né? Porque a Capricho não existe mais. Mas eu fixava muito e acreditava que era possível. E daí, aos 15 anos, eu fui fazer terapia para me conhecer, conheci o Enneagrama, daí comecei a me conhecer e tal, e comecei a entender sobre relacionamento. Aos 23, conheci o Márcio, também no curso de Enneagrama.
E já a gente se apaixonou, eu me apaixonei mais rápido por ele do que ele por mim, viu? É bem mais rápido. Isso é uma dica, hein? Tem uns timings diferentes, isso não precisa ser um problema. Levou 2 anos para me amar, mas eu sabia que eu ia conseguir. Mas o que eu queria dizer é que eu acreditava no amor, e acreditava que é possível se relacionar bem, acreditava que existe possibilidades, né? Então, desde isso eu comecei a estudar, e tudo que estava relacionado com isso, desde filmes evolutivos, e a gente começou a ter uma relação evolutiva. Eu sempre quis amadurecer para ser uma pessoa, para também contribuir, ser uma melhor pessoa para o Márcio, e o Márcio cada vez mais sendo uma melhor pessoa para mim. Então, eu fui ficando cada vez mais apaixonada, depois eu me formei como terapeuta, e acabei atendendo algumas pessoas, sempre com questões de relacionamento, eu atendi alguns casais, e comecei a ver como dava para evitar. Eu fiz algumas mentorias de casais, ajudando o casal, o homem e a mulher, a conseguir falar de coisas que muitas vezes eles não conseguiam expressar e evitavam brigas imensas. Então, isso foi começando, eu fiquei cada vez mais apaixonada e dizia, amor, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente precisa ensinar um pouquinho disso, porque, gente, a gente até estava pesquisando, não é fácil ensinar isso, né? A gente, olha só, nós somos casados, a gente tem uma empresa juntos, a gente tem uma empresa há 25 anos, Dobro desafio. A gente tem 23 anos, a gente é bem diferente um do outro, mas a gente quer viver junto, eu quero amar, então assim, ele vale a pena, eu valho a pena também para ele, então eu comecei a ficar muito estimulada de querer. Então toda vez que eu encontro alguém, ou dou algum coach, vocês podem ver lá no meu canal do Instagram, que é fabriciamachado.fa, ou Márcio Schultz Enneagrama, ou Casal Enneagrama, vão ter vários depoimentos de vários clientes e amigos que me deram essa semana, e eu sou muito grata. Então, até muitas vezes, muitos clientes que fizeram curso comigo sobre o tema da gestão de pessoas. É o tema do Enneagrama, que descreve esses estilos de personalidade. A ideia é compreender melhor as diferenças entre as pessoas, mas era no ambiente organizacional. E no depoimento que eles citavam, eu entendi melhor minha esposa, entendi melhor meus filhos, porque é natural, quando a gente fala de gente, a gente se remete às pessoas que nos mais são caras, elas que têm mais importância. Então, é fenomenal que nós possamos compreender mais sobre nós mesmos, tanto no ambiente pessoal quanto profissional. E foi por isso que a gente se estimulou, vamos dividir isso com as pessoas, vamos ensinar métodos, ensinar formas de que elas possam se conversar melhor. E como a gente também aprendeu isso, nós fizemos terapia, nós estudamos, nós somos psicoterapeutas, né, corporais, então a gente consegue fazer tanto da leitura do corpo, a leitura das intenções, das emoções do Enneagrama, e a gente foi entendendo como isso contribui positivamente numa dupla evolutiva, né? E daí, por isso que nasceu o Casal Enneagrama. Então, vamos falar um pouquinho do nosso método aí, que a gente desenvolveu ao longo desses anos e agora está aplicando relacionamento conjugal. Mesmo para você que não conhece, mesmo você que não conhece o Enneagrama, eu vou começar das abordagens bem básicas do nosso método para você entender o que a gente vai trabalhar, inclusive nessa mentoria, certo? Então, o nosso método, ele divide as soluções em 4 áreas. Quando a gente pergunta assim, Márcio, como resolver 80% dos conflitos desnecessários? Bom, não tem uma resposta única. Faz isso, é aquilo, o problema é isso. As situações se diluem em no mínimo 4 áreas. São grandes 4 áreas que a gente vai trabalhar aqui. Uma delas, a primeira delas, a gente chama de teórico mental. Ou seja, tem algumas coisas que a gente tem que entender a respeito das diferenças entre as pessoas. Se a gente não entender isso, criamos expectativas que as pessoas sejam iguais a gente e nos frustramos com as nossas próprias expectativas. O segundo ponto, a segunda área de solução que nós vamos trabalhar aqui nessa mentoria, são os aspectos emocionais, reconhecer minhas emoções. O quanto as emoções influenciam a minha perspectiva de realidade, quantas emoções estão literalmente podendo me fazer de marionete nas situações. A terceira delas são as questões que nós chamamos de questões práticas. Ação, comportamentos mesmo. Certo? Tem coisas que você não precisa entender, é comportamento. Tem coisas que não, que são mais mentais, você tem que entender as diferenças. E a última delas, não menos importante, nós chamamos de área de cumplicidade, certo? O que a 2 é importante? É bem legal a gente poder entender isso, porque o Márcio falou de 4 áreas, certo? O teórico, o emocional, o prático e a cumplicidade. Nós podemos ter problemas
em áreas diferentes. Vou dar um exemplo. Então, eu posso ter bastante facilidade de falar das minhas emoções, de como eu me sinto, de como eu não fiquei desconfortável com determinadas coisas do Márcio, mas eu posso ter dificuldades com situações práticas, né? Por exemplo, ele sabe lidar melhor com dinheiro do que eu. Eu não sou tão boazinha, porque eu sou meio gastadeira. Ele sabe lidar melhor com o tempo do que eu. Eu já perdi um avião, me atraso sempre, tenho dificuldades com isso. Mas eu sei lidar com as relações, com as emoções, de uma forma um pouco mais com a jocosidade, com a falta de vergonha, que eu não sou muito envergonhada. Eu sei lidar melhor do que ele. Então, por isso que os casais conflitam tanto, né? Então, aonde ele é melhor do que eu posso admirá-lo e não conflitar. E aonde eu sou melhor que ele pode me admirar. Mas aí é que começa as coisas a se trumbicar um pouco. São áreas diferentes de evolução. Como a Fá estava dizendo, pode ser que você compreenda bastante sobre as diferenças entre as pessoas, não tenha preconceitos mentais sobre as coisas, mas não consegue lidar bem com o seu dia a dia, com a sua agenda. E essa área de evolução. E o seu cônjuge, a sua esposa, seu marido, podem ter facilidade enorme com as questões práticas da vida, mas dificuldades com questões de cumplicidade. Pensam muito nele mesmo, nos seus próprios objetivos. Olha, você deveria me apoiar no meu objetivo. E não constroem objetivos a dois. Agora nós vamos explicar um pouquinho, a gente tem tempo, né? O que é o teórico. Alguém está perguntando, a Janice, nós estamos em Floripa, tá? Nós estamos falando de Florianópolis. Eu sou de Floripa, Manezinha daqui, o Márcio de Blumenau. Mas moramos aqui. Abi, é isso mesmo, prima, é isso mesmo. Gostei de me lembrar disso. O que é o teórico? O que é o mental? A gente precisa entender sobre autoconhecimento. Fala um pouquinho, amor. Então, algumas soluções, literalmente, passam pelo âmbito mental, que a gente chama desse âmbito, que é o âmbito do autoconhecimento. Tem que compreender um pouco mais de mim mesmo. E quando eu falo autoconhecimento, é difícil, porque quando a gente fala todas as ferramentas, se você ler qualquer livro, inclusive na área de liderança, tá? É a mesma situação. Fala de autoconhecimento. Mas autoconhecimento eu costumo dizer que é muita coisa. Se a pessoa, por exemplo, toma café depois das 5 da tarde e tem dificuldade para dormir, o que ela faz? Evita tomar café depois das 5 da tarde. Ou seja, isso é autoconhecimento, certo? Eu sei que se eu comer pimenta demais, é bom para comer, mas é ruim para descomer, o que eu faço? Piso leve na pimenta. Isso também é autoconhecimento. Então, na nossa abordagem, a gente trabalha o autoconhecimento com uma ferramenta bastante específica que descreve estilos de personalidade. 9 diferentes estilos de personalidade. E um mapa te ajuda dramaticamente a te reconhecer dentro desses perfis. E o que eu tenho mais, o que eu tenho menos, certo? Eu costumo dizer que o peixe que mora no aquário acha que é aquilo o oceano. Ou seja, a gente está muito entrincheirado nas nossas próprias coisas e dificilmente consegue reconhecer nós mesmos, porque nós não nos vemos. Somos a régua que mensura as coisas. Então, olhar por outros ângulos, outros perfis, me faz cair a ficha. Puxa, mas eu sou um pouco assim, eu não sou assim. E isso é autoconhecimento. O segundo, quer falar um pouquinho sobre isso? Quero. E eu quero... Não, mas pode continuar. Não, mas pode continuar que tava bom. Então, o segundo... Não, mas sobre autoconhecimento eu queria falar. Para a gente entender um pouquinho melhor, é mais ou menos assim. Eu sempre digo, quando a gente não se conhece direito, principalmente num relacionamento a dois, eu tendo a me vitimizar sem perceber. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é vítima sempre tem um algoz, né? Exatamente. Se eu não me conheço, não conheço as minhas emoções e começo a me sentir mal de alguma coisa, eu automaticamente começo a achar que o problema é do Márcio. Eu começo a sentir que o problema é com ele, porque eu não consigo enxergar o que eu estou sentindo. Se ele fosse mais assim, se ela fosse mais assim, sabe? Exemplo, vou dar um exemplo. Tem muita mulher que às vezes, o marido também, mas que às vezes é tão insegura, tem tanto medo, tem tanta insegurança consigo, por algumas questões, ou por baixa estima, ou por qualquer outra coisa, e esse medo vai passando bastante para a sua cabecinha, vai criando tantas histórias que ela começa a achar que o marido é assanhado. Esses dias eu vi um perto de mim que ele estava falando assim, eu não posso ir nem na minha mãe. Se eu for na minha mãe, ela briga comigo pra caramba. Então, assim, ela se sente tão insegura, mas ela não percebe isso. O fato dela não perceber, ela começa a dizer que ele é assanhado. Aqui em Florianópolis se diz que é arreganhado demais para os outros. Sabe, a pessoa que é muito sorridente, brinca, mas isso é uma falta de autoconhecimento dela.
O contrário com os homens também é muito comum, às vezes mais comum ainda. Então, ele pode estar enciumado porque ela está muito bonita, porque ela foi fazer um curso novo, porque ela está se empoderando, porque ela está fazendo coisas e ela está melhor com ela. E o fato dela estar assim, ela se sente melhor com isso, ele não começa a perceber que está inseguro, que está com medo, né, que tem medo de perder, por exemplo, e ele começa a culpabilizar, dizendo que ela é assanhada ou assim por diante. E isso é falta de autoconhecimento, gente. A falta de autoconhecimento também cria a ilusão de que eu deveria ser como alguém que eu conheço, que eu poderia, já que fulano fez, por que eu não posso também? Porque eu não conheço os meus limites e tampouco conheço os meus potenciais, os meus recursos. Isso gera uma dificuldade enorme, uma comparação com outro casal, uma comparação com um amigo ou com uma amiga. Mas entenda o seguinte, conhecer a si mesmo, autoconhecimento, não quer dizer compreender o outro. Por isso nós colocamos isso em 2 itens. Você pode conhecer muito de si mesmo e não conhecer nada sobre os outros. Você pode conhecer muito sobre os outros e não conhecer nada sobre você. São 2 estruturas neurais, 2 perspectivas diferentes. Essas 2 têm que ser trabalhadas no centro teórico. É importante que você compreenda sobre si e é importante que você compreenda as diferenças entre as pessoas. E a solução que nós trazemos para esse âmbito mental, para que a gente possa eliminar vários dos conflitos de relacionamento, é exatamente conhecer mais uma ferramenta que é extremamente prática nesse sentido, que é o Eneagrama. O Eneagrama descreve 9 estilos de personalidade, 9 padrões de comportamento, literalmente. 9 maneiras de perceber a realidade, de pensar a realidade. Quando a gente começa a reconhecer isso, começa a lembrar de pessoas que são assim, quando a gente começa a se ver nessa situação, a gente começa a perceber, não, então o outro não está contra mim. Então aquilo que para mim é simples, para ele é o principal. Aquilo que para mim não estava nem aí, para o outro foi sabe, a gota d'água. Então nós começamos a entender a partir desse mapa o que é importante para cada um, o que é relevante para cada um, como cada um pensa, sente e age nas situações. Porque a máxima, que é muito comum a todos nós, na ausência do autoconhecimento e conhecimento do outro, é a seguinte: se eu posso, por que o outro não pode? Se eu dou conta, por que o outro não dá conta? Isso nos deixa com uma miopia em relação ao outro. Na relação conjugal, isso é o pior que pode acontecer. Porque, de cara, nós já citamos isso antes, são os opostos que se atraem. Essas dificuldades que são tão interessantes, essas idiosincrasias, acabam sendo o palco dos conflitos. Porque eu não aceito o outro como ele é. Eu acho que se eu tenho habilidades, por exemplo, com a relação de ordem, se eu tenho habilidade em tal, o outro também pode, é só uma questão de querer. Eu me fecho nisso. Então, entender diferentes pontos de vista, entender habilidades naturais de cada um, entender que cada um tem potenciais diferentes, ajuda dramaticamente. Sabe o quê? No casamento, às vezes exigimos dos outros aquilo que para nós é simples e para o outro tem que nascer de novo. É praticamente impossível. A Fá deu um exemplo, né? Para ela, a questão, nós vamos viajar juntos, para ela a questão do horário sempre é mais complexa do que é para mim. E se é mais simples para mim, do que me custa? É mais simples para mim. Eu nem tenho essa questão de deixar as coisas em algum lugar. Eu não esqueço chave, nunca esqueci chave, nunca esqueci. As coisas estão mais fáceis para mim. Eu não sou melhor nem pior. É diferente. Então, essa área é a área com que eu contribuo na relação. Mas notem, se eu tivesse a ausência dessa perspectiva do autoconhecimento e conhecimento do outro, facilmente o que eu faria? Você está... Você é relaxada, você não se compromete, você não dá atenção para isso. É só querer, é simples, você dá de sacanagem. E começa a julgar o outro, porque não entendo que ele tem outros atributos, outra maneira de pensar, de agir e sentir. Isso já é, de cara, só isso, palco para grande parte dos nossos conflitos de relação. Esperar que o outro seja como eu sou. E é velado, eu brinco, digo assim, dentro da gente, a gente tem uma coisa assim, não tem? Do tipo, se as pessoas fossem como eu, o mundo seria muito melhor. Se as pessoas fossem como eu, queria ver se a coisa não andava. Ia ficar mais alegre se fosse não. Sem dúvida. Olha só. Eu digo assim, se todo mundo fosse como eu, ia ser muito chato, certo? Porque o diferente é que é interessante, a gente evolui na diferença, né? Eu digo, ser bom, ser igual, é bom para um monte de coisa, né? É bom para empurrar carro, levantar mesa, é bom ser igual. Mas o casal evolui muito mais nas diferenças do que aquilo que é similar. A gente percebe que tem casais que têm muitos traços, muitas características comuns entre eles. E não tem nada mal com isso, mas quando existem diferenças maiores, como a gente tem aqui, o desafio, o atrito na relação é muito maior. E exatamente esse atrito, que é o 20% dos conflitos que são interessantes, é que te fazem evoluir na marra.
evoluir na marra. Isso não é ruim. Dá um exemplo disso rápido. Nós vivemos agora uma situação do coronavírus que nós estamos empurrados a evoluir na marra. Estamos confinados, às vezes, em uma casa, um apartamento, com vários familiares e tal. E agora? E agora é isso mesmo. Então, na marra, por condições externas, nós somos empurrados a lidar com isso. A mesma coisa, às vezes, no ambiente organizacional, somos obrigados a aprender uma língua. Não porque queríamos. Muitos de nós, sim, mas tem gente que não. Porque se eu não, eu fico para trás do mercado. Isso não é ruim, porque depois que eu faço, eu vejo, olha, até que foi legal. Certo? Então, nem sempre a evolução, o desenvolvimento, a mudança, como muitos colegas aqui estão dizendo, ocorre simplesmente porque eu quero mudar. A gente brinca disso, o ser humano é muito preguiçoso. Por isso a gente chama de zona de conforto, né? Eu brinco e digo, se zona de conforto fosse ruim, tinha outro nome, né? A faixa de Gaza, uma coisa assim. É bom ficar na zona de conforto, mas só que na zona de conforto, o relacionamento não evolui. Na zona de conforto, eu espero que ela mude para eu ser feliz. Na zona de conforto, eu acho que todos os meus problemas são responsabilidade dela. E é fácil pensar assim, se ela mudasse, eu seria mais feliz. Tem uma linha de raciocínio aí, não é verdade? Puxa, se ela não tivesse problemas com o horário, eu não estaria irritado. Então, eu começo a achar que ela é o vilão e eu sou a vítima do processo. É simplesmente porque não entendo que somos diferentes. Eu queria contribuir com uma coisa. Amor, vamos falar. Eu acho que ele está até aqui me assistindo. Guts, te amo. I love you too much. Esses dias eu estava com um amigo maravilhoso, talentosíssimo, um amigo nosso. Ele faz performances maravilhosas, ele canta muito bem e tal. Sempre foi namorador, safado. Namorador. E agora ele está com uma linda namorada querida, cheia de luz, maravilhosa. Mas ele contou uma coisa tão linda e tão profunda que tem a ver com essa coisa do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Gente, isso é tão legal. Até me arrepio, tô falando sério. Me arrepio porque a gente foi andar de stand-up, eu, ele, o Márcio e a namorada dele, né? E ele estava contando de como o Eneagrama transformou a vida dele. Como eu até gravei, mas a gente estava no meio do mar, assim, não deu, né? Entender que o jeito dela era diferente. Ele criticava esse jeito. Ele falou, e foi muito engraçado, porque esses dias ele estava cantando no restaurante dele, e era maravilhoso, assim, cantando super bem, e eu estava assistindo, e eu estava conversando com ela, mas ela é mais da dela, ela não é muito de ficar, assim, admirando, babando ele, como, né? E ela estava conversando comigo, eu cheguei para ela e disse assim, por favor, me deixa ver o teu marido, que o teu marido está cantando muito bem, e eu estava querendo ver ela. Mas o que eu quero dizer é que ele estava falando assim, Fá, antes de eu conhecer o Eneagrama, falando ainda que como é uma ferramenta poderosa para a gente poder conhecer o outro, antes de eu conhecer, eu jamais ia entender o jeito dela. Ela é um tipo 5, mais avarenta, mais na dela, não gosta de se expressar, tem dificuldade de ficar pegando, tem dificuldade de ficar falando. E tem uma ele... habilidade enorme em perceber as coisas de forma mais ampla, ter uma visão mais a longo prazo das coisas, ter sacadas sobre o que está acontecendo ao redor, diferentes potenciais, diferentes comportamentos. E ele é uma performance em pessoa, extremamente alegre, falador, fala de si, é um 4, extremamente sensível, emocional, expressivo, e ele disse, se eu não tivesse feito o curso, eu jamais estaria com ela agora, porque eu ia achar que ela não gosta de mim, que ela não me admira, que ela não fica vendo, que ela não fica me vendo, que ela não tá, e ela compreende mesmo, eles falam disso de uma forma leve, brincando. Então, como ele aprendeu a se conhecer, que ele gosta de atenção, e ele entende que isso não é algo que ela pode dar, mas ela pode contribuir com outras coisas, ele estava dizendo, agora, quando ela fala, até me arrepio, tão bonitinho, quando ela fala alguma coisa para mim que é pouco, eu sei que ela vai falar pouco, mas ela vai se expressar e vai trazer alguma contribuição muito legal. Eu presto atenção. Então, ele disse, hoje ele consegue ler. Sabe por que isso é importante, gente? Porque eu diminuo a expectativa querendo que o Márcio, ou ele, diminua a expectativa dela, querendo que ela seja uma pessoa que ela nunca vai ser, e ele vê ela como ela é. E o que ela tem para dar. E ela, a mesma coisa. Esse é um ponto que o autoconhecimento, e foi o primeiro âmbito que a gente já trabalhou, ele é fundamental, ele vai dar o tom da música para o resto. Porque enxergamos os outros com os nossos olhos e através das nossas experiências. Tem? Então, se foi difícil para mim, imagino que vai ser difícil para o outro. Não é assim? Se foi fácil para mim, imagino que deve ser fácil para o outro. Afinal de contas, eu também no começo não consegui, mas eu me esforcei de jeito.
Então, como eu citei antes, a régua que mensura o outro. Quando a gente começa a ter mais compreensão sobre as diferenças, conhecimento do outro e autoconhecimento, o que acontece é que eu paro de enxergar o que o outro não tem e começo a enxergar o que o outro realmente tem. E o que o outro realmente tem de potenciais, às vezes, é muito diferente do que eu imaginava. É muito diferente de mim. Eu jamais pensaria dessa forma. Eu posso dizer isso, eu jamais teria um comportamento assim. Às vezes a família diz assim, pô, mas como é que você faria em tal situação? E eu digo assim, eu não tenho a mínima ideia. Sabe por quê? Eu jamais me colocaria nessa situação. Entende? Mas como para você é fácil, você se coloca na situação, provavelmente é você quem tem que buscar uma solução. Porque eu nem imagino, jamais eu teria saído muito antes dessa situação. Diferentes maneiras de perceber a realidade, diferentes recursos, diferentes comportamentos. E quando a gente saca isso, a gente percebe que as pessoas são diferentes, têm diferentes recursos. E enxergar os diferentes recursos muda totalmente a relação. Espero que ele seja como eu, começo a perceber que ele tem recursos, tem maneiras, tem contribuições que eu não tenho. E quando a gente percebe que a pessoa tem algo que eu não tenho, juntos somos muito mais. Não é uma soma de 2, 1 mais 1 vai dar 2. 1 mais 1 vira 3. Porque vamos dar nosso exemplo aqui muito fácil. Vira uma dupla evolutiva. Eu sou mais introvertido. Naturalmente, eu sou mais introvertido. Eu sou mais na minha, sou mais analítico e pragmático. Sisudo. Não é difícil perceber que a Fá, ela é mais extrovertida. Né? Eu digo que a gente ia devolver um DVD, né? DVD na videolocadora, e era só devolver. E levava meia hora. Por quê? Porque alguém perguntava, e gostou desse filme? E ela explicava. Explicava o filme. Ela é relacional, certo? Então, somos Ele diferentes. me chamava de pau de enchente. Vai enroscando em cada esquina, assim. Então, o que acontece? Essas diferenças são complementares. Eventualmente, essa extroversão que ela tem me ajuda dramaticamente a conhecer novas pessoas. Ela é a porta de entrada de um monte de coisas que, fosse por mim, eu sou mais introvertido, não aconteceriam. E, por outro lado, tem momentos que a gente para e se planeja e se organiza mais, porque se fosse por ela, ficaria no movimento de extroversão. Então, introversão e extroversão juntos, mesmo opostos, podem ser altamente complementares. E essa é a sacada que o autoconhecimento e o conhecimento do outro podem oferecer na eliminação de grande parte dos conflitos. Nós estamos falando apenas de uma área. Gente, isso, eu já vi muita gente dizendo assim, poxa, mas isso dá muito medo. Eu me conhecer o outro, tem coisa que eu não quero ficar sabendo, de jeito nenhum, não quero. Isso é tão interessante, porque quanto mais eu me conheci e conheci ele, diminuiu a minha expectativa, porque eu comecei a entender assim, isso o Márcio não vai me dar, não adianta esperar isso dele. É um alívio. Eu vou criar uma frustração, né? Ele tem outras coisas. Daí eu comecei a olhar para aquilo que ele tem para me dar, bonitão, desse jeito. Ele tem outras coisas para me dar. E eu comecei a focar no que ele tinha para me dar e parei de ficar olhando do que ele não tinha. Né? E daí, aos poucos, então aquilo que ele não podia me dar, por exemplo, eu sou social, eu faço projeto social, eu estou com pessoas, eu gosto de gente, eu beijo e abraço a moça que limpa ali a nossa, aqui na orla da praia, eu gosto da minha sogra, eu gosto do meu sogro, da família dele, da minha família, eu tenho essa coisa de lidar com pessoas, é diferente. E daí, quando eu comecei a entender que ele era diferente, eu comecei a não criar expectativa em relação a isso. Só que qual é o medo que dá? Para isso, a gente precisa ter autoestima. A gente precisa reconhecer as nossas coisas. A gente precisa gostar daquilo que a gente é também, né? Eu sou mais carentona, eu preciso do Márcio comigo. Eu tive que me individualizar, mesmo sabendo que a gente é um casal. Mesmo sabendo que ele estava comigo. E isso é aquela coisa que a gente vai falar em seguida, que tem a ver com projeções emocionais. Se nós fôssemos falar de Enneagrama, sem dúvida, essa live seria só sobre Enneagrama, e demoraria muito mais. Por isso mesmo, a gente vai deixar um link com várias palestras, resumos, para quem tem curiosidade, conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta, que descreve esse estilo de personalidade, e poder dar esse upgrade na perspectiva. Mesmo um conhecimento superficial, como é a palestra, tal, que é 1h30 de palestra, já dá para você perceber quais são os recursos. E você que baixou o material, né, se não baixou, a gente vai deixar o link depois também aqui para vocês baixarem. O material que eu deixei para vocês baixarem, ele descreve esses 9 perfis. No verso, descreve com dicas de como lidar com esses perfis, já práticas. Né? Se eu percebo que minha esposa é mais um perfil mais ativo, mais emocional, mais mental, dicas práticas. E na primeira folha,
há uma descrição ali dessas perspectivas. Nós vamos trabalhar nelas, pelo menos 3 delas, de forma mais profunda, no próximo item. Então, sobre Enneagrama, tem várias dicas que a gente vai deixar, links que a gente vai deixar no final aí da mentoria. Eu só queria dar uma coisinha, amor, antes. Uma das dificuldades do autoconhecimento e do conhecimento do outro é que a gente tem dificuldade de... essa dificuldade no relacionamento é que a gente não consegue ler o outro, né? A gente não consegue ler a intenção do outro. Muitas vezes a intenção do outro não é nada pessoal contigo, né? Eu já vi muitas mulheres dizendo assim, mas ele é grosso pra caramba. Às vezes ele é tão intenso, tão ansioso, tem uma luxúria que toma conta dele, e que é uma luxúria do Enneagrama, que a gente vai explicar depois, que ele não dá conta daquilo, e por isso as suas palavras saem um pouco mais truncadas. E não necessariamente é porque ele é grosso ou é pessoal com você. O contrário também é verdadeiro. Puxa, ela é mais quieta, apática, eu tenho quase certeza que ela não gosta de mim. Isso é falta de autoconhecimento e de conhecimento do outro. Já que a Fabrícia falou nisso, vou dar um exemplo bem simples. Vamos pegar um perfil que no Enneagrama nós chamamos de 6 contrafóbico. E para sair dessa nomenclatura, para quem não conhece o Enneagrama, deixa eu dar algumas características. São pessoas que têm uma ansiedade, são pessoas pilhadas, elétricas, e elas falam às vezes sem pensar. E esse falar sem pensar soa para quem está ao redor como agressivo. É muito comum as pessoas dizerem, calma, e essas pessoas responderem, eu tô calmo, é só o meu jeito. E são pessoas que meio faca na bota, né, e chutam a pau da barraca rapidinho. Elas dão respostas rápidas, certo? E é muito comum essas pessoas ouvirem assim, poxa, quando te conheci, pensei que você batia, sei que mordia, mas agora que te conheci melhor, tô achando que é gente boa. É muito comum isso, porque a atitude deles é muito bateu, levou. Agora imagine essa pessoa com esse perfil e convive no relacionamento conjugal com outro perfil que nós chamamos de perfil 9, que a principal competência emocional é a tolerância, a aceitação pela diferença do outro. Então, o que acontece? Essa pessoa que é do ponto 9, ela tem uma facilidade enorme de incluir, de aceitar o outro, e às vezes até demais, aceita demais. E aí exige que o 6 contrafóbico, aquele mais ansioso, seja mais calmo. Para esse indivíduo ser mais calmo, como essa pessoa, olha, só nascendo de novo, esquece. Não vai, nessa vida não vai rolar. Por quê? Porque é um outro perfil totalmente diferente. A Márcia, então, essa pessoa nunca vai mudar, ela pode até mudar, mas jamais conseguir fazer aquilo que você, que é mais harmônico, mais em paz, consegue. Isso não é ruim nem bom, é só diferente. E quando a gente entende isso, basta perceber que paz precisa de impulso. Impulso precisa de paz. Só paz, a vida fica uma pasmaceira, literalmente uma zona de conforto. Eu deixo de ser pacífico e viro passivo na vida, certo? E só ímpeto, eu acabo atropelando todo mundo. É a complementaridade. Mas é engraçado, essa mesma diferença é palco para os conflitos. E a mesma diferença é palco para a evolução, para a complementaridade. Então, de Enneagrama, vamos deixar várias dicas aí também, vários links sobre o assunto. Vamos citar mais alguns elementos do Enneagrama no próximo elemento. O próximo elemento que a gente quer trabalhar agora, aqui... uma coisa é verdade. Quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente conhece o outro e quando a gente conhece bem o Enneagrama, tu aprende a ler o outro. E tu a gente diminui o julgamento em relação ao outro. E isso é fato. Mas e as projeções, amor? Então, vamos para o âmbito emocional. O âmbito emocional é o segundo item, a segunda área de conflitos, certo? Nós vimos a área mental, temos que entender algumas coisas, entender as diferenças, chamamos isso de autoconhecimento e conhecimento do outro. No âmbito emocional, o primeiro item que a gente está aí para vocês é o que a gente chama de projeções emocionais. Projeções emocionais. Estou lendo o que as pessoas estão escrevendo. Projeção emocional é quando, aquilo que a gente acabou de falar anteriormente, quando eu não me conheço, eu começo a projetar as minhas inseguranças, as minhas raivas em relação ao outro. Então, exemplo, vamos supor que eu sou extremamente perfeccionista, irritada, gosto das coisas muito organizadas, e eu fico muito angustiada, mas muito angustiada quando as coisas estão fora do lugar. E eu tenho dificuldade de perceber que eu estou tão apegada a esse jeito de organização direto e eu começo a projetar no outro toda essa irritação. Então, a projeção vai fazendo com que eu comece a acusar, culpabilizar. Eu projeto aquilo que está confuso em mim e acho que o outro é culpado do que eu estou sentindo. Um exemplo simples que apareceu uma vez até num curso nosso foi uma pessoa que disse assim, Márcio, então me diz o seguinte, o que faz com uma pessoa... Obviamente a pessoa é a esposa dele. O que faz com uma pessoa, Márcio, que entra no banheiro, acende a luz? Sai do banheiro, deixa a luz acesa.
Aí, né, o que eu faço com essa pessoa? A gente já conversou, já discutiu, ela até paga a conta de luz, mas não tem jeito. Aí alguém na sala, não precisa nem responder, alguém na sala falou assim, olha, eu tenho uma solução bem rapidinha para você, barata. Coloca um sensor de movimento no banheiro. Daí quando ela entra, acende, quando ela sai, apaga, não vai ter mais problema. Essa pessoa gostou? Não, ela não gostou dessa ideia. Por quê? Porque ela não quer resolver o problema. Ela o quê? Ela está projetando a sua indignação para junto da pessoa. Então ela começou a ter uma atitude perfeccionista de melhorar o outro. Eu estou irritado com as coisas, quero consertar o outro. Da luz vai passar para a pasta de dente. Da pasta de dente vai deixar a porta entreaberta. Da porta entreaberta vai passar o sapato que não está alinhado. Por quê? Porque não é uma questão externa, prática, como a gente vai trabalhar. É uma questão emocional. Eu estou indignado e começo a buscar elementos que são alvo da minha indignação. Ou, por exemplo, estou com medo. E aí começa a ver chifre na cabeça de cavalo. Eu vi que ela deu uma risadinha, olhei para o lado, tá de sacanagem. Fez uma ironia comigo? Não. Ou ainda, mandei um WhatsApp, a pessoa não respondeu? Não gosta mais de mim, eu acho que o que eu fiz, o que ela não gostou, você está projetando nos outros as tuas emoções. Então, reconhecer tuas emoções, e esse pilar é importantíssimo, as tuas projeções, fazem com que você saia de muitos conflitos que você mesmo cria. Esse é um tema que a gente queria falar, é um tópico que eu queria falar no começo, e pulei, mas vale a pena a gente trazer aqui. Existem problemas reais. Nós vivemos agora um problema real. Tá? Esse isolamento que vivemos é real, é um problema real. E um casal tem situações reais a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas, certo? E conversadas. Se a gente começa a criar problemas que são ruído na comunicação, nós não vamos ter energia para trabalhar nos problemas reais. Por isso que quando a gente fala eliminar 80% dos conflitos desnecessários, é para ter energia para focar naquilo que é necessário, porque vai ser necessário. Não existe aquela história assim, ó, e casaram e foram felizes para sempre. Relação é uma construção a dois. E exige regar, exige construir, certo? Uma demanda de energia. Existem 3 principais emoções que são as mais comuns para a gente fazer essas projeções e que geram muito conflitos. É a raiva, é o medo e o orgulho. Sabe a dificuldade de dar o braço a torcer? Fala um pouquinho, amor. Então, na verdade, nós trabalhamos junto com esse mapa 9 emoções, certo? Que podem influenciar nossa perspectiva de realidade. Mas essas 3 que a gente trouxe aqui são as mais comuns, como a Fá disse, as mais comuns nos conflitos. Vamos começar com a raiva, que é bem básico, né? A raiva é fácil de entender. Eu começo a ficar cri-cri, exigente com as coisas, né? E projeto no outro que ele é responsável pela minha raiva. Você não sabe, Márcio, porque se ela fizesse isso, se ele fosse assim, eu não estaria me sentindo assim. Quer ver um exemplo bem simples? O trânsito me deixa indignado. Então, o que o indivíduo começa a pensar? Se houvesse mais uma faixa, se as pessoas não parassem, né, tão antes no sinal, ele quer mudar o externo. E se o externo mudasse, eu não estaria irritado, certo? Então, essa pessoa está comprometida com a sua raiva. Ou seja, ele quer satisfazer a sua raiva mudando as coisas. Enquanto ele não reconhecer que esse é um comprometimento, ele vai literalmente projetar essa raiva nas situações, nas pessoas, e querendo mudar as situações para se livrar dela. Estão entendendo como você se virou marionete, literalmente marionete da raiva? O teu comportamento vai ser mudar ao redor, as coisas, as pessoas, apontar os dedos para tentar mudar teu estado emocional. Você ainda não sacou que começou tudo no teu estado emocional. E às vezes pode ser que seja ela, que está no trabalho, está muito irritada com alguém, começa a ficar muito crítica, as coisas não estão indo como deveriam ser, ou como ela imaginava, está tensa. E quando chega em casa, a casa tá bagunçada, a casa não tá Eu já ouvi muita esposa dizer isso para mim. E eu chego em casa, ainda tenho que arrumar, e tá tudo bagunçado, e então ela começa a projetar, lembra que isso não é o que ele vai poder dar, que era a organização? É claro que sempre existe um jeito de conversa entre um e o outro, mas a raiva... E tem uma outra coisa, que eu acho que uma das mais perigosas, né, amor, que é a raiva velada. Uma coisa é a raiva de ficar sempre irritada, sei lá, raiva pegar no pé do outro, expressar, fico com raiva porque não gosto da roupa que tá se vestindo, não gosto do jeito que tu te comporta, você não deveria ter falado aquilo, porque quem tem muita raiva é muito crítico. Geralmente é muito crítico consigo, né? E muito crítico com o outro também. Mais que crítico, exigente, muito exigente consigo, sabe? Meu nível de exigência é tão alto, vou trazer aqui porque é mais fácil pra gente conversar. Meu nível de exigência é tão alto que a realidade não alcança. Certo? E quando alcança, não fez mais do que obrigação.
Então eu viro um cri-cri, fico tenso com as coisas. É muito difícil, embora a raiva seja uma emoção muito básica, é muito difícil as pessoas reconhecerem a raiva. É engraçado, mesmo os tipos 1 no Eneagrama, que tem essa emoção como vício emocional, eles não reconhecem. Aí quando eu digo assim, tá, raiva não, e indignação? Ah, indignação sim, indignação sim. Então, substitua a raiva por indignação. Indignação por as coisas não serem como deveriam ser. Porque se as coisas funcionassem como deveriam funcionar, eu não estaria me sentindo assim. E se eu ficar muito irritada e muito raivosa, eu automaticamente vou entrar num processo de culpabilização, de crítica, de arrogância, e acabo viciando nisso e não consigo enxergar o outro como o outro é. Pega uma pessoa que está assim e diz assim, olha, mas peraí, mas a sua esposa não tem isso, que é legal também, seu marido não tem isso aqui, que é interessante. Ah, tá, isso tudo bem. Mas, olha, o fato dele não ter... Estão entendendo? A tua mente fica prisioneira. As emoções têm esse papel na mente. As emoções aprisionam, recrutam as estruturas neurais e que você não consegue sair daquilo. O teu ponto de vista fica apegado. Então, eu só vejo aquilo que ela faz errado. Eu só vejo aquilo que ele deixou de fazer. Mas aquilo que a pessoa tentou fazer, a iniciativa que ela teve, não fez mais do que obrigação. Esse nível de exigência excessiva sobre si mesmo, certo? E sobre os outros é o que nós estamos chamando aqui de raiva. E essas pessoas que sofrem mais com essa emoção, às vezes me dizem assim, Márcio, às vezes nem eu me aguento. Tão indignado que eu sou, tão exigente que eu sou com as coisas. Bom, se nem você se aguenta, imagina os outros. Uma outra emoção que é muito comum é o medo. O medo e o quanto ele sequestra sem a gente perceber. Gente, hoje nós vivemos uma situação planetária relacionada com o medo. Se a gente, todo mundo já está falando isso, todo mundo está falando isso o tempo inteiro. Se eu ficar muito na televisão, aumenta meu medo, eu acho que o mundo vai acabar. A gente tem uma... Eu fiquei vendo o Fantástico, eu comecei a achar que ia ser o Armagedon. Assim. Claro que são coisas reais, mas ao mesmo tempo, nós aqui estamos conversando e é real. Ao mesmo tempo, existem casais que estão se relacionando muito bem e é real também. Então, cuidado, porque o medo faz com que você eleja só aquilo que é ameaçador na vida para chamar de real. E está desconsiderando outros aspectos da realidade. Depois, acho que a gente não vai ter tempo, mas o Márcio pode falar um pouquinho da neurociência. Se eu ficar pensando demais no medo, o nosso cérebro é feito de 86 bilhões de células, né? São os nossos neurônios. E eles têm várias caixinhas, e existe a caixinha do medo. Se eu ficar direto pensando no medo, automaticamente eu vou produzindo mais e mais e mais histórias e informações relacionadas com o medo. Eu vou estar o tempo inteiro acreditando numa realidade catastrófica e começo a não usar mais a caixinha de soluções, de possibilidades, de felicidade. A gente tem uma senhora que trabalha com a gente há 12 anos, né? Ontem ela estava dizendo, nem vou mais assistir a TV, porque é muita maldade, é muita coisa ruim, eu estou começando a pensar que as coisas vão ficar piores. Esses dias eu estava numa cidadezinha pequena aqui do interior de Santa Catarina e eu fui fazer uma consulta e encontrei uma senhora que estava ali, eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu vim me tratar porque minha família inteira está com depressão, já teve suicídio na família, e eu tô... e meu marido acha que eu tô com problema, mas ela falava de um jeito mais simples, assim, meu marido acha que eu tô problemática, que o problema, ele tá lá fora, E ela falava com muita raiva, e que o marido não estava entendendo. Nisso, o marido entra pela porta, e eu resolvi fazer o que a gente vai ensinar depois, eu resolvi dar uma sessãozinha, mesmo na recepção, porque eu ia ser atendida por causa da minha coluna, e resolvi dar conversar com eles, ajudar os dois a se falarem, que eles não conseguiam se falar nem um pouquinho. Quando eu comecei a perguntar o que ela estava sentindo, ela assim, depressão, não sabe o que é isso? Eu disse, eu sei, mas eu gostaria que a senhora me dissesse o que a senhora sente, o que tem, o que passa, quais são as emoções, e ela disse, eu sinto medo de morrer. Ela falou, eu tô com medo de morrer. E ele tá muito brabo comigo porque eu não acordo mais cedo para fazer o café para ele. Então, ela não tinha coragem de dizer para ele que era medo. Às vezes nem reconhece com esse nome, né? Nossa ignorância a respeito das suas emoções faz com que a gente só saiba dizer, tô bem, eu tô mal. Não saiba dizer, não saiba reconhecer o que é medo, o que é uma ansiedade, o que é uma preocupação. Mas notem, medo não é em si de todo mal. É pior não tê-lo. Uma área do cérebro toda dedicada a medo. A amígdala, ela acreditava-se antes que
que a amígdala ela é responsável pelas nossas emoções. Não, a amígdala é só responsável, essa área do cérebro, pelo medo, só o medo. As outras emoções são outras áreas do cérebro. Tamanha importância que essa emoção tem. Só que quando isso domina a consciência do indivíduo, ele deixa de fazer o que ele quer, ele deixa de se relacionar por conta do medo, por causa das preocupações, das fixações mentais, as ideias que ele cria, a possibilidade de ela me trair, a possibilidade disso acontecer de novo. Vejam, mesmo que já tenha acontecido no passado, acontecer de novo é uma outra coisa. Mas as projeções viram um monstro na minha cabeça, medo. E começa a ficar desconfiado do outro, começa a achar que ele está dando muita palestra para muita gente, começa a desconfiar, começa a achar que o outro está dando mais bola, e começa a criar muitas ansiedades. A terceira emoção, tão forte no processo de conflito quanto o medo e a raiva, é o orgulho. Quando a gente fala em orgulho, a primeira coisa que vem à mente é essa dificuldade em dar o braço a torcer. O que é dificuldade de dar o braço? Eu sei, você não sabe. Você não sabe como é que eu me sinto. Você não sabe. E aí eu acho que me entrincheiro na minha própria verdade. Literalmente, dificuldades em reconhecer as minhas falhas, minhas dificuldades, as minhas insatisfações. Eu sei. Quando eu estou no orgulho, quando eu começo a dizer eu sei, eu sou, eu faço. Tem um filme que eu até citei, um passant, num vídeo do Instagram, um filme que o tema todo do filme é Separados pelo Casamento, o nome do filme, uma comédia romântica, que o filme inteiro fala de um casal que se ama, mas um com dificuldade em dar o braço a torcer para o outro. Não, se ela fizesse a parte dela, eu até faria a minha. Não, eu até dei um passo, ela não deu o passo dela, bom, se ela não dá o passo, eu também não dou outro. Esse tipo de perspectiva não resolve. Bem pelo contrário, cada um fica numa queda de braço. A solução para isso, a Fabrícia vai chamar de intimidade emocional. Lembra que eu falei para vocês dessa senhora que estava falando e ela estava com muita raiva, falava de um jeito muito estranho, e eu perguntei o que ela estava sentindo e ela disse, o que eu sinto é medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de não dar conta, medo de não dominar meus pensamentos, que eles estão ficando cada vez mais horríveis, medo de não conseguir levantar da cama. Então, assim, o medo dela já estava virando pânico mesmo, né? Ela já estava tomando remédios relacionados com isso. Quando ela começou isso, só que ela não conseguia dizer, eis que o maridinho dela sentou do meu lado. Eu disse, o senhor está aqui? Eu disse, vamos conversar um pouquinho? E eu falei, o que o senhor acha que está acontecendo com ela e o que o senhor está sentindo nesse momento? Então, eu ajudei a fazer uma coisa que se chama intimidade emocional. Gente, muito dos casais brigam, lembra que a gente falou, 80% das brigas, porque não sabem conversar. Porque quando começa a conversar, começa a acusar o outro. Se eu tô com um problema e eu começo a acusar o Márcio, olha, porque você tá me deixando... Eu começo a dizer que o problema das minhas inseguranças é ele, automaticamente ele vai se defender. Em outras palavras, a intimidade emocional é uma técnica de comunicação, uma maneira mais assertiva de se comunicar. Exatamente. Quando eu aprendo a falar de mim, não do outro, quando eu aprendo a contar como eu me sinto em relação a uma situação, em relação a um comportamento do outro, em relação à situação em geral... Lembrando que não é o outro quem gerou essa emoção. É como eu me sinto, porque senão o outro vira culpado do que eu sinto. Solução, ele mudar, assim eu não me sinto mais mal. O problema é que a gente não sabe direito, às vezes, o que a gente está sentindo, e daí, quando a gente vai falar para o outro, começa a fazer um vômito emocional, sabe? Começa a demolir tudo, e a culpar o outro, e a botar para fora coisas que ficou muito guardado. Então, quando eu aprendo a fazer intimidade emocional, gente, isso é mágico, isso é poderoso. Quando eu reconheço o meu medo, nesse dia eu ajudei eles a fazerem isso, e eu pedi que ela contasse o que ela estava sentindo. E ela disse, eu sinto medo, eu sinto que o mesmo que aconteceu com meu irmão pode acontecer comigo, e eu não dou conta, e eu tenho filhos. Ela começou a falar, e o senhor o que sente? Ele assim, confuso, eu não sei o que fazer, eu não tenho a solução. Então, eu comecei a achar que o problema era comigo. Ele não tinha coragem de dizer para ela, e ela não tinha coragem, porque eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Então, gente, isso é muito importante. Quando eu aprendo a abrir o meu coração para o outro, eu estimulo o outro a abrir o dele. Mas eu preciso aprender a falar para ele. Porque é aí que as coisas começam a complicar. A intimidade emocional, quando eu começo a dizer que o problema está com o outro, aí eu começo a
Então tem umas regrinhas aí dessa comunicação mais inteligente, mas uma inteligência emocional. Primeiro é comunicar o que eu sinto, não é? Primeiro é comunicar o que eu sinto. Não, antes disso, tu tem que escrever num papel antes, ou no teu celular, o que você sente. Porque se tu vai também falar do que tu sente... Gente, a gente não é acostumado a falar do que a gente sente. Na infância, quando tu chegava em casa, tua mãe dizia assim, daí, minha filha, como é que você se sentiu na prova de matemática? Como é que você se sentiu hoje com os teus amigos? Não, né? Perguntava sobre o nosso comportamento. Então, a gente não sabe falar do que a gente sente. A gente precisa aprender, treinar e etc. Então, primeiro, você precisa escrever num papel o que você sente. Você percebeu que, às vezes, no ato de falar, você se dá conta de que era aquilo? Que ela, por exemplo, né, ao falar que estava assim, sentindo assim, se toca que estava com medo. Sabe? Por isso, falar ou botar no papel, ter alguém com quem possa conversar, pode ajudar dramaticamente. Depois que você escreve o que você sente, você começa a trabalhar isso contigo. A terceira coisa, chama o outro para conversar num lugar adequado. Não vai querer fazer uma DR na casa da sogra, no bar da esquina, tomando cerveja. Essas coisas não vão funcionar. Você chama para poder abrir o coração e pede que o outro seja respeitoso e te ouvir. Não é fácil fazer isso. Já é difícil para você falar de si, né? Você está abrindo tua intimidade para o outro. Isso não é uma coisa, para algumas pessoas, é quase, que falta de ar. Então, você vai aprender a falar sobre si. Segundo, não exija que o outro dê uma resposta, que o outro faça alguma coisa. Entenda na primeira vez já tudo. Dá um tempo. Márcio e eu, a gente combina assim, quando é que a gente vai falar sobre esse assunto? Pode ser domingo, de manhã, depois do café da manhã? A gente marca. Porque ele precisa de um tempo maior do que eu para poder digerir algumas coisas. Então, essa é a outra coisa. E, por último, falar e esperar que o outro processe. Eu te garanto. Gente, eu já ensinei isso para tanta gente. Eu tenho um amigo que esses dias disse, Fazinha, parei de brigar com a minha mulher. Eu comecei a fazer isso lá em casa, com ela, com os meus funcionários, e parou! Porque eu aprendi a dizer o que eu estava sentindo e parei de acusar o outro que estava fazendo. Então, isso funciona. E, por último, você esperar que o outro depois venha, mas você trabalhar aquilo que você estava sentindo. Uma boa maneira de começar, às vezes, uma comunicação assim, né, no sentido de falar o que eu estou sentindo, é assumir a responsabilidade sobre suas emoções, do tipo, eu tenho uma dificuldade com o meu medo nesse momento, eu estou tendo uma dificuldade com a minha ansiedade. Porque senão a pessoa fala assim, mas o que eu fiz para você se sentir assim? Na verdade, não, uma coisa não tem a ver com a outra. Agora nós vamos para o âmbito prático. Muita gente se briga aí, muitos casais. Então, no âmbito prático, quando a gente fala desse âmbito, a gente está falando de comportamentos, hábitos. Então, a gente começou a falar de coisas que passam pela mente, compreender as coisas, as diferenças, entender que ela tem um jeito, entender que ele tem um jeito. Passamos pelas nossas emoções que influenciam a nossa maneira de perceber a realidade. E agora vamos falar de comportamento em si. E aí tem 2 pontos que a gente queria trabalhar. O primeiro seria os acordos mal feitos, limites não claros. Gente, isso é tão sério, porque muitos casais acabam passando do limite do outro sem perceber. O limite do Márcio é um, o meu limite é outro. Isso é totalmente diferente de um para o outro. E muitas pessoas passam desse limite. E daí, então, vou dar um exemplo, né? Deixa eu ver qual é um exemplo que não... vamos supor, se o meu parceiro ou a minha parceira, ela reclama de mim na família dele, ou reclama de mim na frente das pessoas. Reclamou uma vez, e eu não falei nada, mas eu não gostei. Reclamou a segunda, eu não falei nada, não gostei. Reclamou a terceira, eu não falei nada, não gostei. Eu consenti. Isso tá lá, sabe aqueles contratos mal feitos? Eu tinha uma amiga minha, advogada, um beijo pra ti. Ela dizia assim, tudo que é mal acordado é caro. Sabe? Então, quando tá mal acordado entre o casal, ele fala de mim assim na frente dos outros mesmo, já tô acostumada, tal, mas eu não gosto. A ideia vem assim, nem adianta falar, já tentou? Já fez uma intimidade emocional? Já conversou como você se sente a respeito disso? Ele não entenderia. Quer dizer, você está pressupondo tudo isso sem tentar. É provável que na primeira vez a pessoa esteja estranha, mas reacordar contratos, deixar mais claras as coisas, pode ajudar dramaticamente a dar mais limites. E assim, essa foi um exemplo. Tem vários acordos mal feitos, né? É difícil essa coisa de limites mesmo, né? Porque a Fatel disse assim, né? O meu limite é um, outro limite é outro. A minha paciência para algumas coisas é bem pequena. E para essas mesmas áreas, para ela é imensa. Mas para outras coisas, a paciência dela é 0. E para mim, eu não estou nem aí para aquilo. Estou entendendo? Limites, diferenças. Volta ao tema. Se eu acho que a pessoa é igual a mim,
ela vai ter os mesmos limites, ou se irritaria, ou se decepcionaria com as mesmas coisas. Limites diferentes. Então, deixar claro, esclarecer limites. Esses dias um cliente meu estava me contando que a mulher, eles construíram uma casa perto da família dela e ela colocava sempre muito a família dela dentro de casa. E eu perguntei, como é que você se sente? Ele assim, invadido. E o que você tem feito? Ele disse, nada. E você pretende fazer alguma coisa? Ele assim, vai dar muito trabalho, muito problema. Daí eu disse, e o que você acha que vai acontecer? Ele disse, no futuro eu penso em separar. Mas porque ele tinha dificuldade de fazer um novo acordo, fazer um novo contrato. Muitos casais brigam por isso. A gente já viu casais assim que brigam por isso, por essas coisas mal acordadas, né? A gente tem... quando está me incomodando e eu aprendo na intimidade emocional falar para o outro o que tá me incomodando, e a gente começa a negociar. Lembra que o Márcio falou que os 20% de briga, né? De discussões, às vezes eles são positivos? Foram os nossos 20% de discussões que levaram a gente a ser uma dupla evolutiva. Ou que o Fábio, que convidou, amanhã a gente vai fazer uma live no menino que tem lá um instituto que se chama Ser Essência, convidou a gente para falar de casais que dão certo. Depende disso. Depende também de saber fazer acordos e contratos extremamente mais respeitosos um com o outro. Lembrando o seguinte, já citamos isso antes, respeitoso não é igual a mim, se eu faço, você faz igual. E aí vai para o segundo item que eu gostaria de citar, que é a contabilidade emocional. Conta lá, amor, tu gosta de falar disso? O que é contabilidade emocional? Embora esteja o tema emocional, tem a ver com o comportamento. É aquele tipo de atitude muito comum no casamento, é assim, tipo, hoje eu fui comer pizza que eu nem gosto muito, amanhã você vai comer sushi. Tipo assim, um ponto para mim, vou cobrar esse ponto. Hoje eu fui lá na sua mãe. Agora você vai ter que, sabe, como se eu estivesse contabilizando. Eu faço mais para ele, ela faz mais, eu faço mais por ela. E aí eu começo a contabilizar essas coisas. A solução para a contabilidade emocional, que a gente sempre cita, é o seguinte: quando você faz algo para a pessoa, o faz contra a sua vontade, vou dar um exemplo bem simples. A Fá gosta de cozinhar. Ela gosta de cozinhar. Não todos os dias, obviamente, mas ela gosta de cozinhar. Agora eu tô cozinhando todo dia. Agora é um momento bem interessante. Ela gosta de cozinhar. E às vezes, uma semana, fora desse momento, assim, em que a gente estava em casa, trabalhou a semana inteira, ela dizia assim, olha, eu vou fazer um prato, tal, e isso ia levar um tempo, eu olhava, isso vai dar um trabalho, né? Você não quer ir almoçar fora, mas ela disse, não, para mim é terapêutico isso, né? Para mim é gostoso, não me dá trabalho. Para mim, Daria, se eu fosse para a cozinha para fazer um prato, como levasse 2 horas, como ela leva, meu Deus, prefiro almoçar fora. Não é minha praia. Mas a dela ela é terapêutica. E as pessoas diziam assim, Márcio, então já que ela cozinhou, você é quem lava a louça, né? Essa é a contabilidade emocional. Então, ela faz o almoço terapeuticamente e eu lavo a louça terapeuticamente. Só que lavar a louça para mim não é terapeuticamente. Não é terapêutico. Então, o que faz? Bota na máquina. Não tem máquina? Então vamos almoçar fora, no nosso caso aqui. Agora, tem outras coisas que eu faço e que equilibra a balança de outra forma. Por exemplo, quando a gente viaja para um período mais longo de carro, eu vou dirigindo, às vezes à noite, e ela diz, olha, quer que eu fique acordada, fazer companhia? Eu falei, não, durma tranquilo, que para mim não tem problema nenhum, até gosto. É terapêutico para mim dirigir. Estão entendendo a diferença? Então, o que acontece? Eu contribuo de uma forma e ela contribui de outra forma. A contabilidade emocional é quando a cobrança de que contribui mais ou menos. Não há uma contabilidade na relação. Não há eu contribuo mais, eu contribuo. É só contribuo diferente. Botar valor nas diferentes contribuições é o que pior pode acontecer. Acontecia com isso na faculdade, lembram? Você faz um trabalho de faculdade, em grupo, e alguém faz e outro vai apresentar. Aí o que está apresentando, que tem habilidades maiores em apresentação, fala, não, mas não é justo, eu fiz o trabalho inteiro, o cara vai só apresentar. Então, quem está apresentando diz assim, então apresenta você. Não. Aí não, eu me borro quando tenho que apresentar. Então, a minha contribuição para você tem valor. Diferentes contribuições. Se a gente começa a fazer essa picuinha
se eu fiz isso, você tem que fazer aquilo. Se eu arrumei o armário, você também tem que arrumar tal coisa, exigindo na mesma moeda, na mesma área, entramos na contabilidade emocional. Ó, e a gente vai trazer 2 soluções. A gente tem que olhar o horário ali, né, amor? A gente vai trazer 2 soluções para vocês já aplicarem já para diminuir os 80% de brigas que não... Desse âmbito, do âmbito prático. Uma delas é uma técnicazinha muito bacana que o Rubem Alves escreveu, vocês já me viram falar em alguns vídeos, não sei quem me conhece, né? Que se chama o relacionamento tênis ou frescobol, que eu vou chamar de ping-pong, porque ping-pong é mais fácil para as pessoas entenderem, né? O que é o ping-pong? Ping-pong é eu jogo a minha pior bolinha para o outro e começo a ver qual é o ponto fraco do outro. Sei lá, se o ponto fraco do Márcio, ou ele joga a pior bolinha, vou dar o meu exemplo que é mais fácil. Ele vai jogar a pior bolinha dele para mim. Ele já sabe que o meu ponto fraco é o horário, ele já sabe que o meu ponto fraco talvez seja a ansiedade, fazer tudo. Eu sabia que ela não ia fazer, eu esperei, deu nisso mesmo. Ele pode começar, ele não faz isso, mas se ele começasse a botar teste para mim, olha, eu vou ver se ela vai lembrar do horário hoje, eu vou ver se ela vai conseguir sair mais cedo para o aeroporto. Aeroporto agora a gente não vai, né? Então não tem mais. Eu vou ver. Então, isso é ping-pong, ele joga a pior bolinha dele para mim. O que vai acontecer comigo? Eu também vou jogar a pior bolinha para ele. Ah, mas você não me ajuda em nada. Ah, eu já sei também que você não vai me ajudar a cozinhar. Poxa, você não vai nem ficar aqui comigo enquanto eu estou cozinhando. Então eu começo a cobrar e jogar o pior. Gente, isso é tênis. O Rubem Alves falou que é o relacionamento tênis e o relacionamento frescobol. Isso é ping-pong. Isso é pegar o ponto fraco do outro e fazer. E muito relacionamento vive assim. Um esperando o outro da brecha para... Essa é a coisa da história de espetar o outro. Eu fico espetando o outro naquilo que o outro é fraco, entende? Eu começo a espetar. Isso é ping-pong, isso é tênis, né? E já o saudável é o relacionamento frescobol. A gente mora na praia, né? Que é Florianópolis, e a gente joga muito frescobol. Quem já jogou frescobol tem esse prazer de poder fazer isso. Sabe o que é? Você aprende a jogar a tua melhor bolinha para o outro. O frescobol são 2 raquetes, igual o ping-pong, uma bolinha, e tu começa a chegar mais perto para minha bolinha cair na raquete dele. E ele chega mais perto para a bolinha dele cair na minha raquete. Quando a gente erra, a gente pede desculpas. A gente quer jogar a melhor bolinha para o outro, para dar menos trabalho para o outro. Quando a gente bota a bolinha meio torta, desculpa aí, a gente se esforça para recuperar ela. Quando a gente joga frescobol, acho que a gente pede umas 10 desculpas um pro outro. Pô, desculpa aí, amor, foi mal. Pô, chega mais perto. Puxa, desculpa aí. Então, a gente tenta fazer o melhor. E esse é o relacionamento frescobol. No ping-pong não, né? Ah, tá vendo aí? Tá vendo? Ela esqueceu de novo. No ping-pong e no tênis. Aqui em Floripa tem o Guga. O fofo, querido Guga, é filho da Dona Alice, maravilhosa. Dona Alice é a mãe dele. E não vamos falar mal do tênis, mas o tênis é competitivo. O frescobol, não, ele é inclusivo. O ping-pong, ele é competitivo. Então, essa é uma técnica. No começo do nosso casamento, isso virou hábito, depois, para nossa vida. Mas a gente falava isso. Isso aí é tênis ou frescobol, amor? Ele falava para mim, isso aí é tênis ou frescobol? Você tá querendo, isso aí constrói ou destrói a nossa relação? Daí eu tomava conta e disse, realmente. Então... Me apoia ou me atola? Né? Gente, a gente não sabia fazer isso. Isso virou hábito. Isso é outra coisa que vai diminuir as tuas brigas e te deixar um relacionamento mais harmônico. Quem pode começar? Quem tem mais consciência. Quem começa primeiro ajuda o outro, né? Não é uma contabilidade, não vai ter medalhinha de quem chega em primeiro lugar. Quem brinca mais pode, até que isso vira um hábito. A outra dica é aprenda a fazer contratos. Escreve lá aquilo que foi para cima, passou do teu limite, e aprenda a fazer contratos. Recontratue, não sei se essa palavra existe, mas recontrate algumas coisas, né? Aquilo que não está bem acordado entre vocês, escreva lá. Eu não aguento você fumar cigarro dentro de casa, por exemplo. Eu não aguento você, sei lá, ficar só na rua e não tá comigo. Eu não aguento. Então, tu aprende a fazer o contrato. E daí você pode fazer uma lista de coisas a serem revistas nos novos contratos. Mas, pelo amor de Deus, não vai fazer isso sem intimidade emocional. Isso é assim, escuta aqui, eis a tua listinha que tu tem. Agora não pode ficar mais bagunçado aqui em casa. Agora também, claro, né? Isso é muito fácil, né? A pessoa ouve o que nós estamos dizendo e diz assim, eu fiz o que o Márcio e a Fá falaram, e aqui tem uma lista de coisas que eu não gosto nele. Teu foco foi exatamente só porque você não gosta. Faça também a lista de coisas que você admira nela. Você admira nele, senão sua mente vai ficar comprometida
e um hábito, por isso nós estamos nesse pilar prático, em sempre estar focando no ping-pong, sempre focando naquilo que é destrutivo, sempre focando naquilo que o outro não consegue complementar. E geralmente, quando tu vai fazer um contrato, né? Um contrato de negócios, você precisa ler as cláusulas e você precisa negociar. Então, nem tudo você vai ganhar. Você precisa saber o que o outro pode te dar e o que você pode dar para o outro. E não vem com essa coisa de tipo assim, mas o outro não me dá nada, eu estou dando muito mais. Você bem fala de gente orgulhosa. O último ambiente que nós citamos aqui, que é palco de conflitos e também de soluções, é o que a gente chama de cumplicidade. Então, vimos ali o mental, o emocional, o prático e o que a gente chama de cumplicidade. Tem 2 pontos que são típicos áreas de conflito e também de solução na cumplicidade. O primeiro deles eu chamo de individualidade. O que é individualidade? Muitas vezes o casal junto o casal tem projetos, mas projetos separados. Certo? Eu tenho um projeto da minha vida profissional, ela tem outro projeto da vida profissional e eventualmente se encontram, certo? É importante e saudável para eliminar conflitos na relação que tenhamos, além dos nossos projetos individuais, além dos nossos objetivos individuais, objetivos que sejam do casal, abandonando um pouco a individualidade. Quando estamos muito entrincheirados em nossas individualidades, a tendência é eu querer puxar ela para os meus projetos e achar que ela não é parceira minha, ou o contrário, ela achar que eu não sou parceiro dela. Então, um acaba sendo satélite do outro, certo? Vivendo a vida ao redor do outro. Isso não é uma dupla evolutiva. Uma dupla evolutiva é que no casal existem protagonismos, certo? Por exemplo, a Fábio é mais extrovertida, então é muito comum nas relações que as pessoas lembrarem mais dela, às vezes, do que de mim. Na vida profissional, às vezes é o contrário. E daí? Nada, é só o que é. Nós temos diferentes protagonismos no processo, mas temos, além das nossas vidas, que ocorrem em paralelo, projetos juntos. E nesses projetos, nós abandonamos um pouco a nossa individualidade. Não é como o Márcio quer, não é como a Fá quer, é como nós queremos. Porque se for só como o Márcio quer, certo? Vai ser ela sendo cúmplice do meu projeto. Se vai ser só como a Fá quer, é o Márcio dizendo, para dar certo tem que ceder, né? Juntos, literalmente juntos. Tem muito casal que, nessa individualidade, acaba julgando e se esfriando muito com o outro. Então, ele não me ama mais, porque ele não vai nos mesmos lugares que eu. Eu tenho que ir sozinha. Eu me lembro que eu ia muito em festa de família, eu estou casada há 23 anos com o Márcio. Eu tenho um primo muito engraçado, um fofo, se chama Saulo. Ele dizia assim, e daí, prima, tu tá casada mesmo? Eu disse, tô. Eu disse, mas como é que teu marido não aparece nas festas? Parece o Lombardi? Não aparece? Então, o Márcio nunca podia também, estava sempre viajando, ou às vezes tinha algum outro compromisso, né? Ou não tinha outro foco que podia, ele acabava não podendo aparecer. Mas não significa que ele não me ama por isso. Então, essa individualidade, muitas vezes, acaba um ficando muito magoado com o outro. E começam as cobranças. E as invalidações. Essa é uma outra coisa. Por isso, é muito importante que o casal tenha um projeto juntos. Às vezes pode ser um filho, às vezes pode ser... nós, como temos esse curso, é um projeto junto que a gente está fazendo, né? Notem, às vezes nós estamos juntos em uma atividade, mas não são projetos juntos, certo? É importante que esse projeto toque o coração dos dois, seja realmente dos dois. Eu estava falando sobre esse exemplo de filhos. Às vezes o projeto de filhos é um projeto de uma pessoa só no casal. O outro não estava envolvido, foi apenas cúmplice do projeto. Tudo bem, não há nada mal com isso, mas é importante que, além disso, além da família, você tenha um projeto que seja coletivo. Sabe? Um projeto que os dois estejam emocionalmente envolvidos, que toque o coração. Pode ser uma viagem, pode ser uma língua nova que vocês vão aprender, pode ser... Patrimônio, a casa, a construção da casa, muito comum isso, né? Participar de um grupo de amigos, jogar cacheta juntos, não importa. Bom, gente, esse é a cumplicidade. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Tem como tirar dali? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. A gente já está em 1h28. Nós apresentamos muitas técnicas e coisas muito positivas, que isso ajudou demais a nossa vida, ajudou muitos casais, tanto nos nossos atendimentos, quanto nos cursos do Márcio. A gente teve, assim, muitos sucessos de pessoas que utilizavam isso. Eu tenho vários depoimentos de amigos lá no meu canal que podem mostrar que realmente evoluíram. Ontem mesmo um deles disse assim, ainda bem que eu fiz todas essas coisas e fiz todas essas técnicas,
antes de ter casado. Eu casei agora e ficou muito mais fácil eu poder lidar com a minha esposa e a gente está vivendo um relacionamento super feliz nesse processo. Bom, uma das coisas que a gente trouxe para vocês uma jornada evolutiva. Mas nós temos um método, nós criamos e desenvolvemos um método baseado nesse tempo inteiro que a gente trabalha com o Eneagrama. E o que a gente quer vir aqui agora é fazer um convite para vocês. Nós desenvolvemos um curso, um método, que ele é de 5 encontros. É um programa que vai trabalhar desde o processo mental, o processo emocional, o processo prático e o da cumplicidade. Você quer falar um pouquinho, amor? A ideia é ajudá-lo a ir mais longe do que apenas eliminar os conflitos básicos, e sim desenvolver o que a gente chama de uma dupla evolutiva, certo? É natural e é necessário que nós eliminemos todo o ruído na comunicação, ou pelo menos grande parte do ruído. Eu costumo dizer que ter paz, por exemplo, não é um alvo. Ter paz é básico. Sem paz, tudo que você fizer vai ficar sem paz. Então, primeiro paz, eliminar os conflitos da relação, os desnecessários, e aí construir algo. E é uma jornada de construção. E uma das coisas é, como é que você pode aprender? Porque uma coisa é você fazer isso, saiba. Se você fizer essas dicas que a gente está dando ali, você vai eliminar conflitos. E a tua relação vai ficar mais pacífica e você vai evoluir mais. Não tem como. A gente tem exemplos que isso acontece. Mas o que a gente quer propor para você aí que está nos escutando é como é que você pode ser, que está lá no nosso processo, ser um estimulador da relação. Muitas pessoas colocaram lá na pesquisa para mim e disseram, mas como é que eu vou fazer isso? Porque ele não muda e agora ele já estamos até se separando. Mas como você pode ser um estimulador? Se eu evoluo, se eu entendo fazer essas técnicas, se eu consigo aprender um método para evoluir, como eu mostrei para vocês, automaticamente eu consigo trazer o Márcio para cima. O contrário também é verdadeiro. Então, como é que você pode, isso é uma coisa, como é que você pode entender e poder conviver melhor com essa dupla e ser uma dupla evolutiva, ser um estimulador de uma dupla evolutiva. Por isso, a gente tem um processo que ele é transformador mesmo. Quem conhece a gente sabe que a gente conseguiu fazer isso. O resultado que a gente propõe é exatamente isso, desenvolver bases sustentáveis uma dupla evolutiva, né, que possa usufruir de uma vida mais saudável, que seja harmônica e crescendo. O que a gente chama de uma dupla evolutiva? Um cresce em um ambiente, puxa o outro. O outro cresce em outro ambiente, puxa o outro. Então, os dois crescem muito mais juntos do que individualmente cresceriam. Gente, tem que prestar atenção numa coisa. Se eu não estou crescendo, se eu não estou mudando, se eu não estou melhorando, às vezes eu posso ser uma mochila nas costas do outro e puxar o outro para baixo. Agora, se eu mudo, se eu melhoro, se eu cresço, se eu faço uma transformação na relação, sabe o que vai acontecer? Ele vai começar a me achar mais interessante. O seu marido, a sua esposa, começa a te achar muito mais interessante, porque tu fica uma pessoa mais evolutiva, mais madura, com mais domínio das tuas emoções, e é mais ou menos isso. Essa é uma coisa importante para você pensar. A gente não consegue mudar o outro. É muito difícil eu dizer assim, agora, a partir de agora, Márcio, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado. É muito difícil a gente conseguir fazer essa mudança, mudar o outro, mas a gente consegue se transformar. No ato de eu me transformar, de eu subir evolutivamente, de eu crescer, o Márcio vem junto. O mesmo acontece. O ato dele mudar, crescer, eu vou acabar indo junto. Alguns casos, às vezes, a pessoa não vai mesmo, porque não é aquilo que ela quer. Mas quando a pessoa quer a relação, pode ter certeza que ela vem junto. E isso faz uma grande transformação. Vamos falar um pouquinho, então, dessa jornada evolutiva? Vamos. Uhum. Então, deixa eu apresentar um pouquinho para você. Então, o que a gente preparou no que nós chamamos dessa jornada evolutiva. Ela é composta exatamente desses elementos que nós passamos para você e que nós aprofundamos, certo? São 5 encontros online, né, de tutoria, de mentoria, onde nós podemos ajudá-lo a, desde compreender mais o Eneagrama e aprofundar as diferenças entre os tipos, né, entender essas perspectivas mentais, emocionais, práticas e de cumplicidade. Deixa eu dar um exemplinho, amor, para eles. O primeiro é um encontro que a gente vai falar de Eneagrama. Como o teu ego atrapalha na relação, como tu não entender as tuas emoções, a dificuldade dos teus
do teu comportamento, como ele atrapalha consideravelmente o outro. Então, você vai conhecer tudo do Eneagrama e como ele influencia no casamento. O segundo encontro, a gente vai falar das questões mais mentais, vai entender os pilares mental, emocional, prático e a forma da gente poder evoluir. Esse é um momento interessante porque a evolução acontece em níveis. E é muito importante quando a gente entende isso. Que muitos dos nossos conflitos estão no nível básico, certo? É como se fosse um edifício com 3 andares. No térreo, você tem uma perspectiva. No primeiro andar, você tem outra perspectiva. E no segundo andar, outra perspectiva ainda. Então, muitos conflitos que nós temos no térreo, quando a gente evolui nosso nível de consciência, caem por terra, literalmente. Então, muito do trabalho que a gente ajuda os casais é a subir de um andar, ou seja, elevar o seu nível de consciência para encontrar outras soluções. Uma cabeça, uma mente que está muito focada no problema, por vezes não tem espaço para encontrar soluções. É mudando o meu mindset, mudando a minha maneira de perceber as coisas, que eu consigo enxergar soluções que antes nem vinham à mente. Nesse módulo, a pessoa vai dizer literalmente assim, agora eu entendi meu marido, agora eu entendi minha esposa, agora eu entendi por que ela pensa e sente tão diferente. Por que isso acontece na nossa relação? Tu realmente compreende o outro. Você não precisa fazer em casal, você pode fazer individual, mas é um método muito poderoso. O terceiro, que vai ser no dia 21 de abril, ao vivo, né? São mentorias ao vivo. Vamos falar de questões emocionais. Como o Eneagrama pode influenciar nos conflitos. Eu falei o exemplo do Guts aqui. Hoje ele não conflita porque ele compreende o outro, compreende a outra e compreende ele mesmo, né? Principalmente desenvolver, nos níveis de consciência, uma autonomia emocional. O que a gente chama de autonomia emocional? Eu sou responsável pelo que eu sinto. Ninguém me irrita, eu é quem me irrita com as coisas. Ninguém me decepciona, eu é quem cria expectativas sobre o outro que não estão alinhadas com a própria realidade. Se eu tenho autonomia emocional, eu tenho poder pessoal. Eu viro uma pessoa interessante, eu começo a conflitar menos, porque eu consegui compreender as coisas. E esse módulo é muito importante, além das dicas. Esse é o momento que a gente começa a reconhecer os nossos recursos, as nossas competências emocionais, que é, de fato, aquilo que eu vou contribuir na relação. Ó, tem uma moça que está dizendo, eu passei tanto tempo querendo fazer o meu marido mudar e eu não consegui. Claro, né? Porque a gente precisa primeiro mudar a gente. Se eu mudo, o Márcio começa assim, que interessante, também quero brincar disso, também quero fazer isso. Mas a gente tem algumas dicas aqui, certo? Foi a Priscila que falou isso? Uhum. Então, tem uma dica aí, Priscila, que serve para todo mundo. O timing de cada um, às vezes, é diferente. Às vezes, ser você quem começa, depois ajudá-lo a também chegar no mesmo patamar e ajudar em outras áreas no processo evolutivo. A evolução no casal não acontece simultânea. Ela tem altos e baixos, e um sobe e puxa o outro sobe e puxa ele. Mas ela está dizendo ali, ó, depois ela se separou e quando ele me deixou, que eu percebi que quem precisava de mudança era eu mesmo. É muito bacana isso, Priscila, é muito bacana, porque quando você reconhece isso, a tua próxima relação, se você assim tiver, você vai de uma forma muito mais madura. Então, mesmo que você esteja sozinha, você pode fazer isso aqui que a gente está oferecendo. E o quarto encontro é o prático, entendendo os acordos. Gente, eu vou ensinar a fazer acordo, contrato. Eu vou ensinar como se faz isso. A gente fez, deu certo, né, amor? A gente parou de brigar com um monte de coisa. Eu tenho os acordos aqui, no WhatsApp. Tudo que a gente contratou e É sempre bom lembrar o seguinte, né, que a ideia toda é tirar esse ruído da comunicação. Mas eu sou uma pessoa e a Fá é outra pessoa. É natural que nesse encontro desses dois mundos hajam conflitos. Conflito é da natureza humana, não precisa virar confronto. As técnicas de relacionamentos mais harmônicos, limites e responsabilidades, na verdade, é um processo evolutivo, de transformação para o casal de verdade, tá? E o conto da cumplicidade é o norteador, é o que dá sentido e significado para o casal, é muito só lindo. Esse aspecto, só esse ponto dilui vários conflitos na relação. Termos algo em comum faz com que possamos almejar algo junto e, de certa forma, aceitar a contribuição diferente. Quando existem projetos juntos, realmente quando é um projeto do coração dos dois, a noção que eu tenho do outro, que me está permitindo ter acesso a coisas que não teria, se fosse só por mim, né, é muito mais gratificante.
Quando a gente começa a elaborar isso, então a gente vai falar de painel de visualização do casal, a gente vai ensinar o que é um pilar norteador de cumplicidade, de que forma eu posso ter isso, ou de que forma eu posso contribuir isso para a relação, e vão ter algumas tarefas bem interessantes. Esse é o 5º encontro. Bom, gente, eu queria convidar vocês para fazer um curso conosco, né? Claro, vocês tiveram um monte de coisa na mentoria, se vocês quiserem usar tudo que vocês tiveram na mentoria, já vai ajudar um monte vocês a construir um relacionamento mais harmônico, mas nós estamos propondo um processo evolutivo de mudança, de realmente terem mais harmonia, mais felicidade no tempo que estiverem juntos. Então, nós temos hoje, para vocês terem uma ideia, uma sessão individual comigo custa R$400. Uma sessão com o Márcio de mentoria para executivos que ele dá, no ano passado custava 800, esse ano custa um pouquinho mais. Um curso de Enneagrama só que a gente tem para vender no nosso site, ele custa R$800 com mentoria. Nesse caso, se você estiver junto conosco, esse curso, o mentor vai ser o próprio Márcio. Um workshop de casais de 2 dias presenciais custam R$1.600. E para você ter acesso a tudo isso, se você fosse fazer individual, né, isso custaria R$3.700. Mas isso não vai custar isso, porque esse é um projeto do meu coração, eu sempre quis poder fazer isso, incluir, não é verdade, amor? Vários e vários casais que pudessem poder participar. Então, a gente tem esse curso para oferecer para você. Ele custa R$697, ou 12 parcelas de R$67,91. Só nós gastamos 13.200 ano passado de terapia. E valeu cada centavo para a gente poder evoluir a mais. Então, nós temos esse curso, ele vai custar 12 parcelas de R$67,91. Se você tem vontade de aprender a ser uma dupla evolutiva, nós vamos ficar muito felizes. Bom, a gente tem, é uma promessa transformadora, tá? Se você não gostar, a gente devolve o teu dinheiro, a gente vai dar 30 dias de garantia. Nós temos muito, mas muito conhecimento na área. E as 10 primeiras pessoas que inscreveram, fui eu que consegui botar isso no pacote, acredite em mim que é verdade. As 10 primeiras pessoas que se inscreverem nesse curso vão ganhar uma mentoria individual de 1h30 comigo ou com o Márcio, você pode escolher. Tá? Ou para o casal ou individual. Então, se você fizer o casal, eu quero. Então, os 10 primeiros. É verdade, você pode perguntar para todas as pessoas que eu atendo, eu cobro R$400, 1h30 comigo, mas isso vai estar incluído no 697 se você quiser fazer, tá? Se você quiser ser uma dupla evolutiva, quiser estar junto com a gente, tá aí, né? Senão, fica bem à vontade. Tem mais alguns bônus aí em relação a isso, né? Então, você vai ganhar uma sessão, tá? Essa sessão é individual com a gente. Os 10, não dá para a gente dar mais, porque a gente tem... uma outra coisa, nós estamos 23 anos casados, a gente, né, eu sou terapeuta, eu já ouvi muita gente, o Márcio já ouviu 30 mil pessoas, já deu entrevista no Jô Soares, alguns de vocês já sabem disso, então a gente tem andança, a gente já ouviu muitas dores das pessoas, e a gente realmente tem possibilidade de poder contribuir. Além disso que a gente vai dar, nós vamos dar um curso de felicidade pessoal e profissional, online para você. Nós vamos dar uma comunidade no WhatsApp, onde você vai ter o acesso direto comigo para perguntar. Eu já ajudei muitas pessoas esses dias. Exclusiva para quem está nesse grupo. É um grupo exclusivo que a gente vai dar informações quase que diário, pelo menos todos os dias, exceto final de semana. A gente vai dar garantia de 30 dias, você se inscreveu, pagou lá. A compra é direto num site que se chama Hotmart. Você fez a inscrição e a gente dá esses 30 dias, você pode ficar totalmente seguro com esse processo. Então, a gente vai poder dar isso também. Tudo isso já vale muito, gente. E o próprio curso de Enneagrama, daí, que é um outro produto que a gente tem. Só que nós vamos dar Enneagrama presencial aqui também. Então, só para você entender, são 5 encontros de 2 horas ao vivo, online conosco. É um curso de Enneagrama à distância. Os 10 primeiros vão ganhar uma consulta ou conosco, ou só individual. Um bônus do curso de felicidade pessoal e profissional. Amor, fala um pouquinho de felicidade pessoal e profissional. Gente, eu sou apaixonada por esse curso. Sabia que 50% da... Esse é um curso interessante, baseado numa pesquisa a respeito de felicidade.
a psicologia da área positivista, ela tem estudado muito esse conceito de felicidade, o que traz felicidade e o que não traz felicidade. É muito comum nós acharmos que a felicidade vem dos elementos externos, e aí nós citamos vários deles aqui. Se o meu marido mudasse, se minha esposa mudasse, se o contexto fosse outro. E o que as pesquisas mostram é que a nossa atitude interna, a tua maneira com que você enxerga a realidade, o famoso copo está meio vazio, está meio cheio, representa um percentual muito maior de participação na sua felicidade do que, de fato, o elemento externo. Para ter uma ideia, só uma dica, o externo, tudo que é o externo, teu relacionamento, tua casa, tudo que é o externo representa 10% da tua felicidade. Então, como é que os pesquisadores chegam nisso? Você vai ver exatamente isso no curso, que você vai ganhar felicidade pessoal e profissional. E para as pessoas, a Gaia está me chamando, e para as pessoas que ficarem no curso, daí essa era uma outra coisa que eu queria dar de todo o meu coração. Sabe o que é? Eu gostaria de dar um bônus de um curso especial só para as mulheres. Então vai ter um encontro só comigo, para a gente trabalhar como tu ter poder pessoal, mais autoestima e ser uma pessoa mais interessante para o teu parceiro, tua parceira, né? Então a gente vai trabalhar isso. E a jornada Evoluindo a 2, então o valor é 697, é 12 parcelas de 67. Gente, isso não dá nem uma sessão de terapia por mês. Isso é muito pouquinho, de verdade. E o curso vai ficar livre por 1 ano, né, amor? Exatamente. Para isso. Você tem acesso a 1 ano a esse curso. Depois você não tem mais. Detalhe, só vai ser vendido, é verdade isso, tá? Essa semana. O carrinho está aberto lá para comprar até sexta-feira. Depois a gente não pode mais vender porque a gente já se envolve num outro projeto e a gente tem que fazer esse trabalho também. Então, o Márcio já vai entrar numa outra mentoria de gestão de pessoas e ele só vai estar sendo vendido agora. Então, assim, quando a gente terminar, vai abrir o carrinho para comprar, se você quiser, e as inscrições se encerram na sexta-feira, depois. E a gente não divulgou para os nossos alunos, para os nossos clientes ainda, foi feito só numa questão orgânica lá nesse canal novo que a gente acabou de abrir, faz uns 2 meses. Não, nem isso, amor. Sei lá. É isso, né? Temos mais alguma coisa para comunicar para eles? Momento de perguntas e respostas. Alguém quer fazer perguntas e respostas? Porque esse é o momento de vocês perguntarem. Sobre o conteúdo que nós trabalhamos hoje, a possibilidade de colocar em prática, a jornada que nós... Oi, o Cláudio! Oi, Cláudio, querido! Você aí, a Mabel, ele quer ser um dos 10, que legal. A gente vai ficar bem feliz em contribuir positivamente. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. Oi, Abi, que bom que você gostou. Tá, se inscreveu e aguardou desde ontem. O que vocês querem? O que a gente pode solucionar? A gente tem muitas coisas para poder ensinar. Tem alguma coisa que você queira perguntar? A gente pode responder aqui agora. Se não, a gente pode fechar e deixar para que vocês possam, se tiver alguma pergunta, eu posso, a gente pode responder, ou você pode não dar... Ô, Gil, se tu tá ouvindo a gente, coloca meu celular aí, 48 9 8806-6545. Você pode falar diretamente comigo e eu vou poder responder as suas questões, se tiver ao meu alcance. Com bastante amor e carinho. O tempo já ultrapassou bastante, né? Nós vamos olhar todas as perguntas que estão aqui e, sem dúvida, podemos ajudar a responder muitas delas aqui. Nós vamos estar com... Quem fez a inscrição, nosso canal do WhatsApp vai estar aberto ainda, nós vamos poder também responder para essas perguntas por lá também. Hoje, gente, a gente tem muito conteúdo gratuito, de verdade. A gente tem mais de 20 vídeos no canal do Enneagrama. Nós vamos continuar deixando conteúdos gratuitos. A gente tem muita vontade que as pessoas se relacionem melhor. Pensa bem, se você se relaciona melhor, na tua casa, teus filhos vão estar melhor. Eu vejo muitos filhos sofrendo, vendo os pais brigarem, tristes, passando dificuldades. Às vezes o filho nem vê, sabe aquela briga que é velada, mas ele sente que a mãe está triste, o pai está triste, e não sabe o que fazer com isso. Então, eu acho, assim, eu conheço muito, a depressão é algo que está crescendo muito, depressão, suicídio, tristezas, e muito por causa de relacionamentos. E o que está acontecendo que a gente não está olhando para os nossos relacionamentos? E por que a gente não faz nada para melhorar? Começa a acreditar que é assim, pronto, tipo síndrome de Gabriela. Então, a gente está fazendo isso. Então, eu vou continuar deixando coisas positivas, coisas
conteúdos lá, você pode ficar à vontade, quem não quiser se inscrever no curso não precisa, óbvio, mas... Quem tem interesse nessa jornada, eu vou deixar um link aqui, tá? As pessoas estão perguntando, né? Vou deixar um link de acesso à nossa página, de acesso onde vai estar, inclusive, toda o release aí dessa mentoria e a página de compra do curso. Acho que teve um moço que perguntou ali agora, eu moro em Maceió e a minha namorada em Belo Horizonte, como diminuir a tensão da distância? Delicado, né? Se você é muito carentão, sente muita saudade, né? Mas se você fizer a mentoria com a gente, existem ferramentas hoje como o Zoom, Hangout, que a gente pode falar em 4, isso não tem problema nenhum, tá? Que bom, a Dayana adorou a mentoria, ficamos felizes. Oi, a dona Marilda Machado, esse casal maravilhoso, sua testemunha. Oh, mãe, obrigada, eu te amo muito. Olha, eu sou uma esposa maravilhosa graças à minha mãe também, porque ela é super cuidadosa com meu pai, me ensinou. Ela dizia assim, ó, Fabrícia, uma mulher faz um homem. Nem machista, né, mãe? Achando que a gente vai dar conta e resolver. Mas a mãe sempre me ajudou, dizendo que a gente tinha que melhorar. Ela dizia assim, ó, eu faço, eu quero, eu consigo. Ela sempre dizia isso para mim. Eu te amo, mãe. Você me deu muitos bons exemplos. Então, olha só. Continua. Não, vai ter que pedir. Senão a Gil vai me matar. Gente, assinem o nosso canal, dá uma curtida, dá um like, diz assim, uhul, põe um comentáriozinho. Goods, I love you too much, tá? Muito obrigada. E assinem lá, porque é legal pra gente. A gente começou agora no Casal Enneagrama. Na nossa jornada, 23 anos, né? Mas no Casal Enneagrama, então se você puder assinar, indicar, não precisa ser só para a pessoa ter conhecimento, já melhorar a vida dela, já recebi algumas informações, pô, mudei aqui em casa e assim por diante. Deixa eu ver, mentoria com você, entre quais os assuntos? A mentoria comigo, Gilmara, quais são os assuntos? Depende do que você quiser para evoluir, né? Eu dou mentoria para algumas pessoas, para uma empresária daqui, a Josi, que eu amo de paixão, ela deixou um depoimento. Mas o foco sempre é relacionamento. O foco é relacionamento. Relacionamento evolutivo. Mas se você deseja trabalhar só você, olha, Fá, o que eu preciso fazer para eu melhorar para que o meu marido consiga, né, também vir para a relação? Eu vou te dar o caminho, vou te ajudar, vou trabalhar empoderamento. Tá, a Dayana, meu Deus, eu vou ver tudo, ela quer ficar entre as 10, combinado. Oi, em seguida a gente fechando, vai you. abrir já o carrinho. Deixa eu ver o que mais está perguntando. O Ricardo Martins, oi, meu fofo, como faço para minha esposa parar de mandar eu lavar louça? Nesse momento não tem como, é mais fácil você lavar a louça. Essa parte não está no curso, querido, a gente não pode ensinar. Lava a louça, rapaz, lavar uma loucinha. Põe bastante sabão, hein? Meg, muito obrigada, gratidão, muito obrigada, Josi, ficamos felizes. Tia, obrigada, amigos. Olha, se a gente puder ajudar, é realmente transformador, se vocês quiserem estar conosco. Não sei quando a gente vai ter esse curso de novo, por isso que ele é ao vivo, né? Falta bastante tempo, apesar de que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo, alguns cursos nossos foram transferidos, mas assim que tudo voltar ao normal, a gente tem uma vida bem agitada. Por isso, se você quiser fazer, esse é o momento. Nós vamos estar nos 5 encontros, provavelmente vai ser às 8 da noite, e vai ser... são 5 encontros às 8 da noite pela internet. E a mentoria individual com a gente, você pode escolher. Daí a gente pode marcar o horário que quiser. Eu atendo um rapaz dos Estados Unidos, às vezes o horário dele é bem diferente do meu, atendo no sábado, no domingo. Qual o zap para perguntas que você falou? Pri, 489. Ô, Gíulia, tu tá aí? Escreve aí, querida. O da Fá, 48 988066545. Alguém escreve para mim, porque... Tu consegue escrever ali, amor? Não. Já coloco. E que bom, Beatriz, que você gostou. Muito obrigada, muito obrigada. Deixa eu ver, conheci vocês através do Fábio, do Ser Essência. Ontem vi uns vídeos, recebi uma surra. E hoje entrei aqui. Percebi que só ontem, com os vídeos de vocês... que sou eu a questão. Minha amada, que bom! Já ficamos felizes. Sempre a gente é a questão, nunca vai ser de outra maneira. Não é o mundo que é o problema, sempre somos nós. Isso não é ruim, isso é o barato da história, não é ruim. A gente há tanto tempo percebendo que a gente é o problema, que a gente já se acostumou com isso. E aí, isso é interessante, porque tu ganha autonomia, tu recupera a autonomia. Pô, se sou eu o problema, eu também sou a solução. O pior, se é outro problema, você tem poucas soluções.
A moça está perguntando se o esposo dela está trabalhando, tem como ela assistir depois dessa live? Sim, assim que a gente fechar aqui a live, a gente vai estar subindo ela para esse mesmo link que eu vou deixar. Se a gente souber fazer isso, né? Vamos tentar. O fone da Fá é esse mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Gil. Tem mais alguma coisa? Só passa ali ver se tem algumas perguntas que a gente não... Obrigada. Que bom que vocês gostaram. Gente, a gente faz isso de coração mesmo. Peraí. Vai ficar gravada. Pensei que Pensei que o Leonardo estava dizendo que você vai ficar grávido. Adoramos e vamos fazer o curso. Quem é que vai fazer o curso que eu tô contente ali? Vem. Ai, que bom. Maria Adriana Mota. Adriana, tudo bem, querida? Tá bom. Que ótimo. Fico bem contente. Tá, Dayana, Maria Adriana. Isso fica... Oi, Saulo. Falei de ti, viu? Que bom que você tá aí. Tem mais pergunta lá para você? Ai, gente, tem muita coisa. Tem mais última pergunta, senão a gente tem que desligar? Mas no WhatsApp, o WhatsApp é o caminho para a gente poder resolver isso. Oh. Gente, é um prazer enorme estar com vocês e espero que vocês participem da nossa jornada Evoluindo a 2. E eu tenho mais uma coisa para dizer, gente, até me arrepio para dizer isso para vocês. O mundo precisa de duplas evolutivas. O mundo precisa de casais conscientes. O mundo precisa, não importa a escolaridade. Não importa a tua profissão, não importa com que tu trabalha, tu precisa ser um exemplo positivo para que os outros copiem, os outros possam, não importa. O que importa é você ser uma melhor pessoa. Quanto mais você evolui, menos estressado você fica, menos deprimido, menos triste, e o mundo precisa que a gente faça isso. Principalmente o mundo que nós vamos encontrar aqui pós a pandemia. Se eu tiver muito mais evoluída, eu vou influenciar o Márcio, eu vou influenciar a minha casa, eu mudo a pessoa que trabalha, eu mudo as pessoas que trabalham comigo. Se eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filhos, eu estaria influenciando eles também. Então, nós somos muito responsáveis. Então, um casal evolutivo, um casal que consegue ser uma dupla, que constrói, não importa o que cada um faz, mas quando eles encontram, eu conheço pessoas aqui que são casais maravilhosos, né? E casais bem mais velhos, outros mais jovens, e que são essas pessoas que reverberam assim e fazem essa mudança. Olha... A gente amou doar essas coisas do coração para vocês. A gente amou poder fazer isso. Obrigada. Eu vou sentir saudade. I miss you.